Quando a gente tiver, você avisa, tá, Yuri? Ah. Vai, Adriano. Estamos? Começou, pode começar. Começou? Show de bola. Olá, caros colegas servidores do Ministério Público da União, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriel Gael, sou diretor executivo do SINDI-MPU. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do SINDI-MPU, no intuito de esclarecer vocês sobre algumas dúvidas com relação ao FUNPRESP, a nossa live de hoje. Quero pedir para vocês aqui de imediato, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, os teus contatos na agenda do WhatsApp, nas tuas redes sociais pessoal, para a gente ter o mais número de pessoas possíveis aqui acompanhando a gente nessa live. A nossa live hoje é a segunda live que o SINDI-MPU promove. Nós tivemos uma live recente aí com o nosso escritório jurídico, tirando algumas dúvidas sobre umas ações específicas do sindicato. E hoje a gente veio para falar especificamente sobre o FUNPRESP-JUDE. Estão aqui presentes nessa live de hoje o nosso diretor jurídico, Renato Cantoni, o Bruno Rocha, do Estilac Rocha, que presta assessoria jurídica para o SINDI-MPU. Está aqui presente a Sheila Regina, que é filiada, sindicalizada lá do Sergipe, o colega Marcos Danilo, que é lá da seccional da Bahia. Estão aqui presentes hoje, que é a quem eu quero agradecer de antemão, o colega que é servidor público, Amarildo Vieira, que é presidente do FUNPRESP-JUDE, e o nosso colega que é da casa, eu não sabia, estou muito feliz em ter aqui o Edmilson Nedino, que é o diretor de seguridade do FUNPRESP-JUDE. A nossa live vai funcionar de uma maneira muito dinâmica, e se você tiver alguma dúvida específica para tirar sobre o FUNPRESP-JUDE, vai colocando aí nas redes sociais que a gente vai tentar responder aqui no decorrer da live à medida do possível. Eu vou abrir aqui a palavra para o Amarildo falar aí sobre o FUNPRESP, e depois cada um dos colegas terá o seu tempo de fala aqui para falar para vocês aqui do WhatsApp, do Facebook, pedindo mais uma vez que compartilhem a live. Isso é muito interessante porque você aumenta o leque de pessoas que podem ter acesso a conteúdos muito importantes que vão ser falados aqui hoje sobre o FUNPRESP-JUDE. Então, todos aqui já devidamente apresentados, depois eu abro aí para vocês se apresentarem pessoalmente, quando vocês forem falar, pessoal. Quero abrir de antemão aqui a palavra para o Amarildo Vieira, aqui, presidente do FUNPRESP-JUDE, agradecendo mais uma vez, Amarildo, pela presença, pela disponibilidade de poder falar com a gente. Sei que a sua vida é muito corrida aí, ainda mais dirigindo uma fundação tão importante igual a FUNPRESP. Sinta-se à vontade, fale aí do nosso FUNPRESP-JUDE, como que está a nossa fundação, né, que é nossa, feita com nossos recursos, com as nossas contribuições, e obrigado aí mais uma vez. Pronto. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de vocês. Eu acho que é sempre importante a gente poder estar falando para públicos tão qualificados como é o pessoal do Ministério Público. Vocês são um patrocinador importante aqui para nós, né? Hoje vocês são em torno de 20% dos nossos filiados à FUNPRESP-JUDE, é o que demonstra o acerto, né, da negociação que fizemos lá em 2012, 2013, para que vocês viessem para cá, saíssem da FUNPRESP do Executivo e viessem para cá, como era um desejo do Procurador-Geral, doutor Gurgel, à época, né? E a gente conseguiu negociar isso, e coincidentemente, na época, eu estava como diretor-geral do Supremo, e eu recebi lá e articulei, junto com alguns ministros, o aceite dessa vinda de vocês para cá. Isso foi um acerto. Vocês são grandes parceiros nossos aqui na Fundação, na construção, e fico feliz também de estar aqui participando da live com alguns colegas que migraram. Eu sou servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal e também migrei. Quando eu migrei, eu estava com 26 anos de serviço. Então, assim, foi uma opção bastante consciente, pensada, conhecia aquilo que estava fazendo. Trabalhei a minha vida inteira no RH, lá no Supremo, depois fui diretor-geral, trabalhei nos planos de carreira, então conheço muito bem como é que é a carreira nossa,
e tomei uma opção consciente e sabedora do que estava fazendo e não estou arrependido. Nesses quase 3 anos aí de migrado, estou bastante satisfeito e eu acho que, de certa forma, eu falo para o Edmilson, a gente acaba virando um pouco propagandista do nosso fundo, né? Porque é difícil você querer vender alguma coisa, uma ideia, né, que é a previdência complementar, sem você participar. Né? Porque a pergunta que vem de todo mundo, é bom, você readeriu, você participa? Eu falo com orgulho que participo. Né? Não só por estar aqui, mas por acreditar no sistema e achar que ele, de fato, vai ser o futuro da previdência do servidor. Adriel, assim, agradeço muito o convite, eu acho que foi bastante interessante, embora com a vida corrida, como você falou, e hoje fui até surpreendido com essa audiência que eu tive, assim, meio fora de hora, eu tinha pedido, era uma questão urgente, e surpreendentemente fui atendido para hoje, e aí, sabe como é que é a agenda de autoridade, né? Você nunca tem controle sobre ela, eu estava tranquilo, minha audiência marcada para 3 horas, fui atendido 6h15 da tarde, então foi essa loucura, mas enfim, estamos aqui, e é um grande prazer, e eu acho que o que me cabe aqui é falar um pouquinho sobre a FUNPRESP, sobre questões de governança, a criação da nossa entidade. E, assim, eu posso dizer para vocês, por também ter participado do processo de criação da Fundação, que foi um grande acerto do Poder Judiciário. Eu gosto muito de falar isso porque quem conhece a tramitação do PL 992, que deu origem à Lei 12.618, que possibilitou a criação da Previdência Complementar, ele previa inicialmente a criação de apenas uma entidade no âmbito federal, que congregaria os 3 poderes e mais o Ministério Público. À época, o presidente do STF, o ministro César Peluso, levou uma preocupação dos ministros no sentido de que o judiciário queria ter sua própria previdência, queria ele tomar conta de seus recursos, evitar qualquer tipo de ingerência política. E assim foi feito, a gente trabalhou, eu também tive a felicidade de participar do GT, que foi conduzido pelo ministro Marco Aurélio, e a gente trabalhou negociando junto ao Executivo, ao Legislativo, e conseguimos que o projeto de lei fosse alterado e a lei fosse aprovada com a possibilidade da gente criar as 3 fundações, uma para cada poder, mas já sabedores que o Poder Legislativo não tinha condição de criar a sua própria entidade, porque eles não tinham massa suficiente para botar de pé uma entidade. Mas a legislação atendeu ao nosso pleito, o governo atendeu ao nosso pleito e chegou a uma solução interessante. Né? Permitia-se que se criasse as 3 entidades, mas quem não quisesse criar poderia aderir ao fundo de outra. Como o Legislativo não tinha base suficiente para isso, eles aderiram à FUNPRESP do Poder Executivo. E como eu tinha dito, vocês, embora é meio anômalo dentro da República, né? Não é um poder, embora com toda a autonomia e essas características que tem o Ministério Público, vocês ficaram alojados lá na FUNPRESP do Poder Executivo. E eles largaram na frente no processo, né? Estavam bem mais adiantados do que a gente aqui, então logo criaram, natural, vocês foram para lá. Quando, de fato, o Judiciário tomou posição, isso já na gestão do ministro Aires Brito, e baixou a resolução criando a FUNPRESP, o Ministério Público bateu a porta pedindo para aderir na nossa fundação. E a gestão do ministro Aires Brito foi muito curta, mas já no início da gestão do ministro Joaquim Barbosa, ele conseguiu aprovar em sessão administrativa a adesão de vocês, foram muito, muito bem-vindos e nos ajudaram muito nesse processo. A gente teve aqui, desde o começo, procuradores da República, promotores de justiça participando aqui do nosso fundo, da gestão. Né? A gente tem o Edmilson aqui também trabalhou como conselheiro, depois como diretor. Né? Eu também trabalhei como conselheiro, depois virei diretor, saí, voltei para o conselho e agora, recentemente, voltei à presidência da fundação. Então, a gente está aqui construindo uma fundação, né, todos juntos. Acho que você colocou, Adriel, de uma forma bastante feliz. A fundação é nossa, é dos servidores, é dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e a gente tem muito orgulho de dizer que a ideia bastante desafiadora que a gente teve lá atrás, de querer criar essa fundação, a gente conseguiu, a gente venceu. Nós estamos aí, Edmilson deve aprofundar talvez mais um pouco sobre esses dados, mas nós estamos aí chegando em 20 mil participantes, possivelmente mês que vem, mais tardar setembro, a gente vai estar já entrando na casa do 1 bilhão, e não chegamos antes nele porque, por conta dessa questão do teto dos gastos, muitos órgãos restringiram as suas nomeações e a gente não teve um acréscimo, uma corrida grande. A gente está discutindo agora aí uma outra situação, inclusive nós estamos com um ofício aí até para responder ao CNJ, a Frentas, né, que congrega aí todas as entidades da magistratura e Ministério Público, estão pleiteando junto ao ministro Toffoli para que ele interceda novamente junto ao Poder Executivo e consiga reabrir essa janela de imigração. Acho que vocês estão numa situação bastante confortável no sentido de ter conseguido uma decisão judicial que possibilitou essa reabertura de prazo. Né? Eu acho que até assim, se de fato reabrir,
por lei federal, por alguma gestão do poder público federal, vai acabar sacramentando a situação de vocês, porque na outra imigração a gente teve situação idêntica. Enquanto se estava se discutindo se reabria ou não abria o prazo, alguns conseguiram decisão judicial que estava amparando as migrações, e muita gente foi migrando já com essa decisão precária ainda, né, que era liminar, e logo na sequência reabriu o prazo de imigração e todas as ações perderam o objeto, porque o prazo foi reaberto e aí todo mundo ficou garantido por essa nova situação. Coincidentemente, nessa reunião que tive com o ministro Toffoli hoje, ele me reafirmou, eu até comentei com ele que eu estava com um ofício aqui do CNJ para poder responder, dando a nossa manifestação a respeito, e por óbvio, a gente defende que reabra o prazo, e ele me disse que ele vai promover, ainda nesse mês e pouco aí de tempo que resta de mandato, ele ainda vai fazer gestões junto ao Poder Executivo Federal para que o prazo seja reaberto. Se não por um prazo maior, pelo menos pelos 6 meses que a gente conseguiu da última vez. Então, possivelmente pode ser que a gente reabra esse prazo. Bem, e falando da nossa fundação, assim, a gente tem muito orgulho da forma como a gente construiu a fundação. A gente tomou todos os cuidados, e já que era mesmo essa ideia do Poder Judiciário de criar uma fundação que não houvesse ingerência política, que não houvesse esse risco de interferência externa, eu acho que toda a nossa cultura hoje organizacional foi construída nesse sentido, né? O Supremo Tribunal Federal inovou dentro do sistema da Previdência Complementar, já por solicitação do ministro Joaquim Barbosa, foi trazido isso ao Conselho Deliberativo, que é a entidade máxima da Fundação, no sentido de que a gente pudesse prover todos os cargos de diretores da Fundação mediante processo seletivo. Não houve qualquer interferência do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros tiveram total autonomia, o Conselho Deliberativo, para poder escolher quem quisesse. Tanto é que a Fundação, na sua primeira composição, ela contratou uma empresa de recrutamento de executivos para poder fazer essa primeira composição. Então, ela foi encarregada de apresentar 3 nomes para cada cargo, o Conselho Deliberativo fez as entrevistas e escolheu livremente, sem qualquer tipo de pressão, esses dirigentes que tocaram a Fundação ali no início. E a gente vem mantendo essa tradição desde então. Todas as trocas que a gente teve aqui, todo mundo que saiu por questões pessoais, por outras questões profissionais e porque quiseram sair, e mesmo assim todas as reposições que foram feitas foram mediante processo seletivo, né? O Conselho já tem um know-how para isso, a gente já tem uma estrutura administrativa hoje que permite tocar esses processos, e a gente faz todo o processo seletivo de âmbito nacional, e isso virou uma cultura nossa aqui que está se espraiando. Já tem outras entidades que estão copiando esse modelo nosso, porque era muito comum que patrocinador interferisse nesse processo seletivo, que os conselhos fizessem isso sem muita autonomia, processo sem muita transparência. O nosso aqui é totalmente transparente, edital, quem quiser participar, preencher o requisito, pode participar, e o conselho vai escolher livremente. Sempre tem sido assim, e a gente quer, inclusive, levar essa cultura que já está sacramentada para o nosso estatuto. A gente quer levar uma proposta ao STF para alterar o nosso estatuto, para dizer que realmente, de fato, hoje a gente toca isso por uma resolução do Conselho Deliberativo que diz que é processo seletivo. Mas a gente quer levar isso para o nosso estatuto, que é aprovado pelo STF e pela Previc. Então, isso deixa mais claro e vai deixar esse processo muito mais transparente e seguro. Porque as pessoas falam assim, não, foi concebido assim, mas quem garante que no futuro não vai haver ingerência política? A gente quer aproveitar esse ambiente que já foi criado, propício, que deu certo, para levar isso para o nosso estatuto, que aí fica uma regra perene, né? Sobre a governança, falando um pouquinho mais também, a gente tem aqui hoje o nosso Conselho Deliberativo, que é a instância máxima da Fundação, é quem decide todas as questões mais essenciais da Fundação, tudo passa pelo crivo do Conselho Deliberativo. Ele é composto por 6 membros e seus respectivos suplentes, metade deles eleito, metade indicado pelos patrocinadores. E essa indicação, embora seja o STF que faça a nomeação, é o presidente do Supremo que baixa o ato nomeando esses conselheiros, ele não escolhe essas pessoas. Escolhe apenas quando é o caso, quando a vaga do Supremo está em aberto e tem que trocar, ele indica o de lá. Geralmente, o que tem sido feito? Também, mais uma coisa que a gente fez também, por nós sermos um plano multipatrocinado, nós temos quase 100 patrocinadores, como que a gente contempla todo mundo, para todo mundo se sentir representado dentro da Fundação. Então, tem vaga destinada ao Ministério Público, tem vaga destinada aos tribunais superiores e aos ramos da justiça, de modo que a gente conseguiu contemplar todo mundo, pelo menos todo mundo tem um assento como titular, e aí as suplências a gente vai distribuindo de acordo com a quantidade de participantes, né?
E isso também é uma tradição que a gente fez, tem sido mantida e a gente tem conseguido respeitar isso, mesmo com o processo eleitoral, que você não sabe quem vai ser eleito. Então, se espera sempre a conclusão do processo eleitoral, ver que ramo da justiça que foi eleito, para daí você fazer as indicações de modo a contemplar aqueles que não foram eleitos e você ter a estrutura toda hoje, todo mundo se sentindo representado. Então, como é que a gente tem hoje a governança do Conselho Deliberativo? Temos um indicado do STF, um indicado da Justiça Federal, um indicado... deixa eu ver quem é o outro indicado aqui. Agora, me fugiu aqui, que eu tenho eleito Ministério Público, eleito a Justiça do Trabalho e eleito a Justiça do DF Territórios. O outro indicado é da Justiça Eleitoral. Então, a gente tem esses representando lá. E quem preside é o representante indicado pelos patrocinadores. Hoje, quem preside, como eu disse, é o representante da Justiça Federal, não é o STF que preside. Até pelo fato de ele ter um conselheiro lá também, eu sou servidor oriundo do Supremo, embora a própria lei tenha dado uma primazia ao STF, ele também entendeu que deveria compartilhar essa governança da Fundação, e hoje quem está presidindo o Conselho Deliberativo é a Justiça Federal. No Conselho Fiscal, nós temos 4 membros, 2 indicados, 2 eleitos. Né? E lá a gente tem representação do STJ, do Ministério Público, da Justiça do Trabalho e da Justiça do DF Territórios também. Né? E lá quem preside são os representantes eleitos. Então, como só são 2 eleitos e 2 indicados, sempre você tem o eleito da vez entra já como vice, aquele que já estava no curso do mandato, ele assume a presidência. Então, quando ele sai, aquele que era vice assume a presidência. E lá quem comanda são os nossos participantes. Então, a nossa governança hoje ela é bastante pulverizada e isso tem dado certo. A gente tem conseguido fazer com que todo mundo se sinta confortável por olhar a nossa estrutura de governança e se sentir representado. Né? Eu também gostaria de dizer que a maioria dessas pessoas que participam do nosso plano aqui, que participam da nossa governança, são participantes do plano. A gente tem, acho que mais da metade dos conselheiros migraram, quem não migrou participa como vinculado. Né? Na diretoria, nós temos o Edmilson, que participa do plano, é o nosso primeiro inscrito na condição de vinculado, ele não migrou ainda, está aí esperando, pensando se vai migrar ou não. Eu migrei. A gente tem o diretor nosso de investimentos, ele é do Poder Executivo, é servidor antigo do Tesouro Nacional, ele migrou para a Funpresp-ESE, ele também acredita no sistema, também trabalha conosco desde o começo da fundação, e o nosso diretor de administração, ele veio do mercado, mas a esposa dele é juíza do TJDF e ela participa do plano. Então, direto ou indiretamente, todo o pessoal da diretoria nossa também participa do plano. Né? Os nossos conselheiros, vários deles participam, e a nossa diretoria tem uma vinculação com a Previdência Complementar, todos eles. E aí, falando um pouquinho mais da diretoria, nós somos 4, como eu disse aqui. Eu sou o diretor-presidente, o Edmilson, diretor de Seguridade, temos um diretor de administração e um diretor de investimentos. As nossas decisões são todas colegiadas também, nada aqui, ninguém decide sozinho, ninguém assina nada sozinho, ninguém faz pagamento sozinho. Então, a gente implantou vários mecanismos aqui de proteção da fundação, e isso tem dado muito certo. A gente tem inovado em várias coisas. Apesar de sermos, Adriel, uma entidade pequena, a gente inovou muito no sistema, muito com essa questão mesmo do processo seletivo para a diretoria, com essa questão de transparência. A gente é tida como uma das entidades mais transparentes do nosso sistema. A gente publica praticamente tudo o que a fundação decide, tomou uma decisão, deliberou, isso está no site. Né? Tudo que a gente toma de decisão aqui, nossos relatórios de investimentos, tudo é publicado. Né? Até os órgãos fiscalizadores assim, se surpreendem como que a gente comunica com os nossos participantes, como a gente divulga as nossas informações. Inclusive, a gente tem orgulho de dizer também que entidades muito maiores do que as nossas vêm aqui fazer benchmark, conhecer como que a gente faz aqui nas nossas divulgações de tudo que a gente faz, porque entidades mais antigas não têm o nível de transparência que a gente tem aqui na Fundação. Né? Uma coisa também, assim, que a gente fala com muito orgulho também, nós nascemos com a Fundação pequena, um corpo técnico bastante enxuto, e por conta da gente querer preservar essa estrutura enxuta e conseguir trabalhar com o mínimo possível de gente, diminuir custo, porque vocês sabem, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e a gente sobrevive do nosso PGA, que é oriundo da taxa de carregamento. Então, se eu expando demais o PGA, eu não consigo abaixar a taxa de carregamento. E para nós isso é uma meta. Então, logo a gente alcançou o ponto de equilíbrio em 2018,
o Conselho Deliberativo vem sucessivamente reduzindo a taxa de carregamento. Nós começamos com 7%, baixamos o ano passado para 6%, esse ano baixou para 5%, e estamos trabalhando como indicativo mesmo, com todas essas limitações que temos enfrentado, a ideia é baixar para 4%. E se reabrir o prazo de imigração, isso certamente vai beneficiar a todos, porque mais gente participando, mais recurso entra, a fundação, como eu disse, não tem fins lucrativos, em razão disso, a gente não pode ficar gerando superávit. A gente teve aquela antecipação das contribuições previdenciárias patronais, a gente vai ter que devolver. Então, nós estamos nesse esforço e até por conta disso não conseguimos reduzir mais a taxa de carregamento. Mas tão logo a gente quite esse valor, que foi a dotação inicial para que a gente pudesse funcionar, a gente deve acelerar o processo de redução. Entidades grandes aí não cobram mais do que 1% de taxa de carregamento, né? A gente quer chegar nesse patamar também. Na medida que a gente for crescendo, a gente vai reduzir esse patamar e quanto mais a gente reduz, é mais benefício para os nossos participantes, porque é mais recurso que vai para a conta individual. Resumindo minha fala aqui também, falar um pouquinho dos nossos investimentos. A gente tem aí, estamos agora, como eu disse, a gente já está chegando em 20 mil participantes, estamos caminhando agora, talvez mês que vem, mais tardar no próximo, fazer R$ 1 bilhão de patrimônio administrado, o que é bastante coisa. A gente vem batendo sucessivamente, ano após ano, o nosso benchmark. A gente tem aí uma meta nossa, dada pelo Conselho Deliberativo, de fazer IPCA mais 4,15 ao ano. A gente tem conseguido fazer mais do que isso, aí sucessivamente, no acumulado. A gente, claro, no começo da fundação, eram poucos os ativos, você não podia diversificar, a nossa carteira era muito simples, ele não deu a rentabilidade tão grande. Mas a gente tem, no acumulado aí desses quase 7 anos, superado a nossa meta. O acumulado, a gente está acima da nossa meta. Esse ano foi um grande teste para todo o sistema de previdência, para toda a economia, né? E para a previdência complementar não foi diferente. A gente teve aí sobressalto em fevereiro, por conta da pandemia, crise econômica e tudo mais. Março, muito forte perda, quem tem acompanhado os relatórios nossos, e aí todo mundo perdeu no mercado, não só o nosso segmento, mas todo mundo perdeu. Mas a gente já começou, a partir de abril, um processo de recuperação. Abril, maio e junho já possibilitou que a gente ganhasse, recuperasse toda a perda que a gente teve. Já estamos no positivo, fechamos o primeiro semestre no positivo, e a meta agora é conseguir correr atrás aí, desse prejuízo, chegar ao final do ano com a nossa meta batida. Está um pouco desafiador por conta do cenário, tem muita incerteza, o coronavírus aí, essa pandemia ainda não está demonstrando que vai refluir, e isso tem impacto na nossa economia. Claro que isso impacta também os nossos resultados, mas a gente pode também falar com muita tranquilidade que nós temos uma equipe aqui na área de investimentos bastante profissional, pessoal bastante tranquilo, bastante ponderado, e para nossa surpresa também, eu acho que o nosso público também já está muito qualificado, eu diria, em matéria de educação financeira e previdenciária. A gente teve pouquíssimas queixas, pouquíssimos questionamentos a respeito desse desempenho. As pessoas entenderam o momento que a gente estava passando e a gente pôde trabalhar com tranquilidade, junto com os órgãos de governança, os conselhos, para buscar recuperar. E estamos nesse caminho, nessa rota de recuperação. Bem, eu acho que a mensagem inicial um pouco era isso, assim, de tranquilizar. Eu acho que as pessoas já estão relativamente tranquilas. A gente tem aqui investido maciçamente em divulgação. Quem tem acompanhado o nosso site, a gente tem feito filmes e campanhas e notícias e relatórios. A gente tem mantido todos os nossos participantes a par de tudo que tem acontecido aqui na Fundação. E eu acho que a gente tem conseguido passar tranquilidade para todo mundo. Eu acho que nosso participante já está chegando num nível de maturidade bastante satisfatório, no sentido de entender que a gente não faz investimento de curto prazo. Nosso investimento é de longo prazo, e no curto prazo você vai ter sim algum sobressalto aqui e acolá, mas no longo prazo a gente tem segurança de que a nossa poupança previdenciária está preservada, né? Então, eu acho que era esse o recado inicial. Acho que até me estendi um pouquinho mais aí além da conta, mas estou à disposição de vocês aí ao final para poder responder e participar aí do nosso debate. Obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, Amarildo, pelos esclarecimentos. Eu acho que é muito importante ter o diretor da Fundação falando para aqueles pretensos aí, ou futuros colegas que irão aderir, migrar para o Compresp. A gente que agradece a sua participação. Eu quero passar aqui a palavrinha, mas não toda a palavra ainda, tá, Edmilson? Para você se apresentar um pouquinho, que eu vou pedir que a cada um dos colegas que estão na live se apresente, para a gente voltar para o Amarildo,
que a gente vai fazer uma dinâmica agora com Sheila e Marcos Danilos, que fizeram a adesão ao plano recentemente, para a gente fazer um bate-papo aí Sheila e Marcos Danilo pode dirigir uma pergunta aí, ou alguma dúvida que vocês tiverem diretamente para o Edmilson, que é o diretor de seguridade, ou para o Amarildo, tá? Vamos lá, Edmilson, fala um pouquinho aí sobre tua carreira e tal, depois a gente passa a palavra para a Sheila Regina e depois para o Marcos Danilo. Primeiro, uma boa noite a todos, agradecer o convite para poder participar dessa live e poder esclarecer para os colegas sobre a FUNPRESP-JUDE. Eu sou servidor de carreira do Ministério Público desde 95, então estou fazer 25 anos de Ministério Público e estou, nesse momento, cedido para a FUNPRESP-JUDE, onde ocupo a função de diretor de seguridade. E como Amarildo, eu também participei da criação da FUNPRESP-JUDE desde do primeiro ato, até do projeto de lei, quando foi se tratar da Lei 12.618, de 2012, participei, a pedido da época do Procurador-Geral, fui indicado como representante, participei do grupo de trabalho do Ministério Público, do grupo de trabalho do Executivo, também participei junto com o grupo de trabalho do Poder Judiciário, para a gente também criar a FUNPRESP-JUDE. Então, assim, foi um trabalho feito específico, que eu acho que essa é uma característica muito importante do nosso plano. Foi feito por nós, para nós. Então, assim, a gente colocou no plano características nossas. Nesse sentido, também é importante lembrar que eu tenho formação em Direito e Contabilidade, especialização em Direito e especialização em Previdência. Sou professor universitário e também faço treinamento sobre Previdência Complementar, instrutor de Previdência Complementar e também de 8.112. No Ministério Público Federal, fui secretário adjunto de gestão de pessoas por mais de 5 anos. Também fui assessor do doutor Lauro, na época que era secretário-geral, e também assessor do Procurador-Geral da República, na época do doutor Rodrigo Janot. Então, assim, tenho uma vivência muito grande em Previdência Complementar, em Previdência, conheço bastante a legislação. Estamos aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, para que vocês possam ter mais segurança com relação à decisão que vocês vão tomar. Eu sempre digo que o mais importante é você ter as informações, porque, lógico que você pode pedir a opinião de várias pessoas, mas é importante você entender esse passo, porque a nossa aposentadoria, um direito que nós lutamos a vida toda para ter, e esse direito ele tem que estar, a gente tem que construí-lo da melhor forma. E como as reformas da Previdência, esse direito ele parece que ele vai se distanciando, ou ele vai ficando menor, porque infelizmente a última reforma ela reduziu bastante o valor das aposentadorias, né, tendo em vista a mudança da regra da média, tendo em vista a cobrança de um percentual maior de RPPS. Então, é bastante importante que a gente compreenda tudo isso para tomar a nossa decisão, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado, Edmilson. E é exatamente isso, Edmilson. Muitos colegas nos procuram ainda, às vezes querendo você acha que vale a pena migrar? Falei, cara, a decisão vai ser estritamente sua. O que eu te indico é que você estude o fundo, entre no site, procure conhecer mais o plano, mas não sou eu que vou te falar, não é seu amigo que vai te falar, migre que vale a pena. Isso vai ser por mais informações que você colha, no final a decisão é sua. Sabe, você que vai ter que tomar essa decisão. E aí eu quero estender a palavra para a nossa colega Sheila Regina, lá do Sergipe, filiada ao CID-MPU, e que aderiu ao FUNPRESP aí recentemente, acho que tem um pouco mais de 2 anos, Sheila, para você nos contar como foi sua experiência, como que você adquiriu o conhecimento, que momento você deu o start final falando, pronto, agora eu estudei o plano, agora eu sei que vale a pena, vou migrar. Aí eu queria que você contasse para a gente a sua experiência. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Então, eu migrei no finalzinho, já ali nos 45 segundos do segundo tempo, né, em 2018.
E um grande problema que eu tive, assim, é que eu acho que a gente foi meio pego de surpresa. Embora essa migração já tivesse aberta, se eu não me engano, desde 2013, quando foi criada a fundação, se estendeu por 2 anos, fechou o prazo, reabriu o prazo, se estendeu até 2018, e eu acho que houve muito pouca divulgação disso. E é uma crítica que eu fiz na época ao próprio sindicato, e também faço até a FUNPRESP, porque eu acho que houve pouca propaganda disso. Eu tomei conhecimento da migração 3 meses antes de encerrar o prazo, porque chegou uma nota da Procuradoria, um informativo que chega da PGR todo dia, e falou que o prazo ia se encerrar em julho. Eu nem sabia do que se tratava, e aí eu fui correr para estudar. Assim como a Marildo, eu sou das antigas, né? Na época eu já tinha 24 anos de serviço público, então eu já tinha integralidade, eu já tinha passado por várias reformas, né? A de 98, de 2003, 2005, e a gente via sempre mantendo a integralidade, paridade, aumentava a idade, aumentava o tempo de contribuição, aumentava o tempo de serviço público, aumentava alguns requisitos, mas a integralidade e paridade continuava. E em 2018, com a PEC da reforma da Previdência, a gente ficou num cenário muito incerto, a gente não sabia o que é que ia acontecer, né? A gente realmente não sabia. Então, eu estudei bastante durante esses 2, 3 meses, estudei muito para tomar uma decisão consciente, e eu digo sempre, eu só vou saber se acertei na época que eu for me aposentar. Até lá a gente não tem muita certeza, mas eu acho que eu tomei a decisão certa. No meu caso, eu levei em consideração que um dos fatores é que eu tenho quintos, incorporação de quintos, que estava em julgamento no STF e que podia cair a qualquer momento e eu iria perder. Então, na aposentadoria, era possível que eu não levasse os quintos. Não caiu totalmente, mas, no meu caso, que era administrativo, vai ser absorvido pelos futuros reajustes. Então, eu já tenho certeza que até eu me aposentar, eu não vou ter mais reajuste. Daqui a 11 anos, 10, 11 anos. Então, eu migrando, eu já levaria essa parcela dos quintos para a aposentadoria por meio do benefício especial, porque ele entrou no cálculo do benefício especial. Então, eu levei isso em consideração, né? Se eu perder os... Primeiro, eu fiz umas 24 simulações. Eu me aposentando aos 53 anos, aos 55, 59, com quintos, sem quintos, enfim, eu fiz várias simulações. E a única simulação que dava benefício, que dava melhor eu permanecer no plano, era não ter mudança nenhuma, eu não perder os quintos, não perder a integralidade, continuar me aposentando com a mesma idade, e eu sabia que isso não ia acontecer, né? Eu tinha certeza que a reforma da Previdência ia mudar alguma coisa. Então, por isso que eu decidi mudar. Uma outra questão é que a gente sabe que nosso sistema de reajuste está cada dia pior, né? Cada vez a gente tem menos reajustes, e pelo menos o teto de INSS e o benefício especial, a gente sabe que teria um reajuste certo, que seria o IPCA e INPC, enfim, a inflação. Que no nosso salário a gente nem isso está tendo garantido. E outro fator é a questão dos descontos da aposentadoria, que a gente, né, tem a expectativa de, no benefício especial, por ter um caráter indenizatório, não ter desconto nem de contribuição previdenciária, nem de imposto de renda, e eu acredito que recentemente saiu, né, uma decisão nesse sentido. Eu até queria que vocês esclarecessem se já está definido isso mesmo, que benefício especial não vai incidir contribuição previdenciária nem imposto de renda. Então, essa é uma das questões que eu gostaria de colocar para vocês. E a outra questão é em relação ao benchmark do FUNPRESP, que eu acho que inicialmente era 4,5%, e a Marildo falou que está em 4,15%, então parece que vocês reduziram esse benchmark aí. E aí um colega outro dia comentou, mas assim fica fácil de atingir o benchmark, de atingir a meta, se a gente vai baixando o benchmark. Então, eu queria que, se possível, vocês esclarecessem isso também. E eu acho que um ponto que seria importante, que eu não sei se seria vocês que poderiam esclarecer isso, era essa diferenciação entre migrar, né, do regime de previdência, entre aspas, que a gente sabe que não é uma migração, que a gente continua no RPPS, e aderir ao FUNPRESP, porque existe uma grande confusão, algumas pessoas acham que é a mesma coisa, muitos não sabem que são coisas independentes, que você pode migrar sem aderir ao FUNPRESP, e você pode aderir ao FUNPRESP sem migrar.
Então, eu acho que seria interessante se vocês pudessem esclarecer isso também. Era isso. Obrigada. Show, Sheila. Obrigado pelas perguntas. A Marildo e Edmilson, deixem guardadinho aí essas respostas, tá? Essas perguntas aí da Sheila. A gente vai seguir aqui. Ansioso para falar, Adriel. Eu só quero... aguarda aí. Eu só quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando mais uma vez, você pode mandar aí perguntas na live do Facebook, a gente vai selecionar as perguntas para fazer aqui para o Amarildo e para o Edmilson, que são os colegas do FUNPRESP Jude que estão aqui hoje, disponibilizando um pouco do seu tempo aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Quero pedir também que vocês compartilhem essa live na sua rede pessoal lá no Facebook, na sua página pessoal, que aí faz um engajamento, mais gente vai saber que estamos ao vivo e vai poder ter a oportunidade de participar aqui dessa live. Amarildo, eu já te passo a palavra, já passo a palavra para o Edmilson. Eu quero pedir para os próximos colegas serem sucintos aí nas suas apresentações. Vou passar a palavra aqui para o Marcos Danilo, que é um colega que fez a migração ou aderiu, né, a depender aí do caso, recentemente, e também teve uma experiência bacana com o FUNPRESP, ele estudou bastante o plano e aí decidiu por fazer essa adesão ou essa migração aí, a depender do caso. Marcos Danilo, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Pode fazer uso da palavra. Ô, Adriel, boa noite. Boa noite aos colegas que estão nos acompanhando. De fato, é aquilo que a Sheila falou. Esse processo de escolha, ele é um pouco... ele nos traz um certo tormento, né? Porque é uma decisão que vai influenciar, vai impactar muito no nosso futuro. E ela precisa ser pensado, esse processo ele precisa ser conduzido com muito cuidado. Mas eu acho que, por tudo aquilo que eu passei na época, né, de escolher se migraria ou não, eu acho que o nosso papel hoje aqui é tranquilizar os colegas que, porventura, se encontram nessa situação. É claro que, para chegar a um denominador, para chegar a uma conclusão, é preciso sentar, estudar, cada caso é um caso, você já falou isso, Adriel, mas não é nada de outro mundo, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas se consegue as informações necessárias para fazer essa migração. Ou não, né? Vai depender de cada caso, vai depender da avaliação de cada um. Então, quando eu me vi diante dessa situação, Adriel, falando rapidamente, porque isso, às vezes, os colegas também se identificam, quando eu me deparei com a situação de ter que migrar ou não, ou para o prazo derradeiro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: olha, eu não vou migrar, né? Porque eu não migrando, e se acontecer algum problema no futuro e tal, a culpa não foi minha, né? Então, foi o governo que me ferrou. E se eu tomar a decisão de migrar e depois eu me arrepender, a culpa vai ser minha. Então, eu acho que esse é um sentimento que os colegas têm. Olha, não vou mexer nisso não, deixa como está. E vai que eu tomo a decisão e essa decisão é equivocada. Mas acontece que, para minha sorte, os colegas com quem eu convivia à época, eles estavam estudando sobre a matéria. Eu falei, olha, eu vou começar a estudar para ver. E, Ariel, eu digo a você e aos colegas que estão acompanhando que tudo mudou a partir daí, né? Eu comecei a perceber algumas coisas, né? A desmistificar alguma coisa, né? Só para citar um exemplo, e aí depois, se for o caso, pode voltar a palavra, né, para a gente explanar um pouquinho, mas eu achava que estava que o regime próprio de previdência nos dava, né, grandes garantias com relação ao benefício por invalidez, por exemplo, né, aposentadoria por invalidez, né, ou pensão por morte. E depois que eu fui analisar, eu vi que não, porque eu estava superestimando esses benefícios, né? Além disso, a legislação previdenciária ao longo do tempo,
vem modificando e sempre trazendo algum prejuízo para o servidor. Então, se eu conseguisse tirar parcela, né, dessa aposentadoria, desse provimento, da ingerência do governo, isso seria muito positivo, né? Então, assim, tem uma série de benefícios, né, pelo menos que se aplica, que se aplicava ao meu caso e que me fizeram migrar. Depois a gente pode voltar e conversar sobre cada um deles. Mas, com relação às perguntas especificamente, eu queria saber do Amarido e do Edmilson como o FUNPRESP tem encarado esse novo cenário, né, da economia, de juros baixos, né, diante do conservadorismo que o plano possui. Digo isso porque a maioria do investimento do FUNPRESP se baseia em títulos públicos, né? E esses títulos eles são remunerados pela Selic e essa taxa vem caindo. Então eu queria saber como é que o FUNPRESP está atuando diante disso, né? Se há a possibilidade de aumentar um pouco a agressividade dos investimentos. E a outra pergunta também, acho que o Amarido já deu uma pequena pincelada, mas seria com relação à governança também, né? Como é que o FUNPRESP tem atuado para tentar impedir a ingerência do governo no futuro, principalmente porque há a possibilidade, a legislação permite que os fundos, tanto o FUNPRESP, JUDE quanto o EX, se fundam, né? Isso formaria um fundo com um fundo gigantesco, né? com capital, com patrimônio alto, e isso poderia chamar a atenção do governo e um possível risco de ingerência. São essas as perguntas. Obrigado, Marcos Danilo, pelas perguntas. Amarido e Edmilson, vamos mudar um pouquinho aqui a dinâmica. Eu ia passar a palavra para o Renato Cantoni, que é o nosso diretor jurídico, e o Bruno Rocha, que é o advogado, mas como a gente vai entrar numa seara mais jurídica por causa da nossa ação, da liminar, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu acho que Renato Cantoni e Bruno acho que não vai se preocupar com isso. Pedir para vocês tentarem responder essas perguntas formuladas tanto pela colega Sheila quanto pelo colega Marcos Danilo. Aí, depois da resposta de vocês, a gente migra lá para conversar com o Bruno e com o Cantoni, e já tem algumas perguntas aqui do Facebook para fazer para vocês. Os colegas que estão nos acompanhando no Facebook, que podem mandar suas perguntas que a gente vai tentar responder aqui nessa live. Amarildo, passo a palavra para você responder as perguntas que for aí mais da tua área, e depois você pode passar a palavra para o colega Edmilson para responder aquelas que for pertinente à área dele. Ok. Primeiramente, assim, eu achei muito interessante as colocações da Sheila, assim, que você falou uma situação, Sheila, que é muito similar àquilo que eu também avaliei quando eu tomei essa ideia e essa decisão de migrar. Eu também tenho quintos, eu sou antigo também, tenho quintos também, preocupei com isso, preocupei com a questão de pensão, exatamente com a questão dos quintos. Eu sou servidor antigo e pelo fato de ter ocupado cargos altos, já bem mais jovem e tudo, eu tinha quintos bastante significativos, e por conta de ter se transformado em VPNI, a gente não teve reajuste geral mais desde 2003, então, claro que ele não vai minguar para poder zerar, como aconteceu, por exemplo, com aquele salário família. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu entrei, a gente ganhava 16 centavos por filho, e eu lembro que isso nos anos 60 tinha gente que tinha filho para ganhar mais salário família, porque engordava o salário. E isso foi minguando. Eu lembro que quando acabou para a gente, eu ganhava 16 centavos por cada filho. Então, assim, você fica muito na ideia com aquilo ali, fala assim, gente, vai acontecer a mesma coisa com os quintos. Se eu migrar, o que acontece? Ele entra no cálculo do BE e entra corrigido. Então, eu já levo ele, garanto ele no BE. E enquanto ele não acaba, ele é base contributiva para o FUNPRESP. Eu estou contribuindo, então, aquilo que está hoje, que eu estou recebendo, eu estou ajudando a formar poupança lá no FUNPRESP, de alguma maneira eu estou salvando esses quintos, né? Eu também pensei um pouco nisso também. Então, assim, mas é interessante, Edmilson talvez vai falar um pouco mais sobre isso depois também, a questão das motivações, e aí é o seguinte, não é por conta desse depoimento que eu estou dando
que, assim, então compensa migrar, o que a Sheila falou, compensa migrar. Cada caso é um caso. A gente até usa como exemplo a situação minha e do Edmilson. Nós temos uma situação muito parecida. Eu entrei 3 anos antes do que ele no serviço público, e para mim foi interessante migrar, para ele não foi. Então, assim, não é porque um migrou, por que você não migra? Não migra porque não é interessante. Então, assim, não é porque, o plano não é bom, gente, mas assim, você tem que olhar, é caso a caso. Você tem que estudar, ver aquilo que, de fato, vai te impactar, né, para você tomar a sua decisão. Então, assim, a gente sabe, é difícil você falar isso também, porque, assim, eu, por ter trabalhado muitos anos no RH do Supremo, ser um servidor antigo, fui diretor-geral mais de uma vez do tribunal, trabalhei nos planos de carreira, todo mundo me conhece no tribunal. E foi até engraçado, quando eu migrei, a gente tinha, acho que, Edmilson vai saber esse número mais de cabeça, eu não sei. A gente tinha em torno de umas 20 pessoas migradas no tribunal. Eu migrei, dali a pouco a gente tinha 120. Então, assim, todo mundo foi, assim, porque você foi? Eu, gente, calma. Eu tive que fazer palestra no Supremo mais de uma vez para poder dizer para as pessoas, olha, não é porque eu migrei que vocês têm que migrar. Olha a sua situação, pensa no que você está fazendo, porque, na verdade, é uma decisão que vai impactar toda a sua vida de agora para frente. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas é muito interessante que você colocou, Sheila, porque, assim, eu ouvindo você, foi mais ou menos o que eu pensei também quando eu tomei a decisão de migrar. Quanto à questão da divulgação da migração, isso foi um dilema que a gente teve aqui. E eu discutia muito isso com o Edmilson, exatamente por isso. Por ser uma questão pessoal, o que a gente colocou? Aqui, eu era do conselho antes de vir para a direção da fundação. E era a orientação do conselho e também assim, uma forma de atuação nossa aqui. A gente não faz campanha para que as pessoas migrem, para que ninguém sinta que foi o seguinte, eu fui induzido pela FUNPRESP. Mas o que a gente faz? Os órgãos estavam tendo dificuldade com as simulações, a gente estava fazendo. Os órgãos estavam tendo dificuldade para calcular a BE. A área do Edmilson desenvolveu um simulador do BE para poder ajudar. A gente ficou atendendo naquele prazo aquele segundo prazo, que foi aquele prazo maior de 24 meses, ele encerrou num sábado. Eu e Edmilson ficamos até meia-noite aqui, atendendo gente na fundação. Tinha gente que vinha aqui, ligava, mandava as coisas para a gente em cima da hora, a gente tentando ajudar. Então, assim, a gente fez todo o esforço, mas evitamos de fazer campanha para não passar a ideia de que a gente estava induzindo as pessoas a migrarem, porque para nós é óbvio, quanto mais gente tem no plano, melhor. E só para dizer para vocês, eu falei que a gente estava com quase 20 mil, agora aqui recebi da nossa assessora de comunicação, já vamos soltar uma matéria. Por conta das fichas que recebemos no final do mês agora, passamos dos 20 mil. Estamos com 20.017. Então, rompemos a barreira dos 20 mil, que estava difícil. Né? A gente estava indo assim, numa velocidade grande de crescimento. Aí, com essa questão da PEC do teto, crise e tudo mais, todo mundo represando nomeação, a gente segurou, mas conseguimos romper a barreira dos 20 mil. Então, para nós, assim, é uma felicidade a gente crescer, porque isso vai significar mais recurso administrado, mais diversificação, mais rentabilidade, e menos PGA. Menos PGA é mais dinheiro na conta individual. Então, quanto mais gente eu tenho no plano, é melhor para todo mundo. Né? Eu já falei aqui de divulgação, motivação. A Sheila falou uma questão aí sobre IRPF e PSS sobre o BE. A gente defendia isso, já tinha uma posição sobre isso, e assim, muito clara, porque as pessoas não se dão conta do que é a natureza do benefício especial. Lá atrás, o que a gente discutia é assim, a gente até brinca assim, muita gente gosta, quando você trata isso como parcela indenizatória, que você não paga imposto de renda nem previdência. E tinha outros entendendo o seguinte, a gente tem o risco de pagar as duas coisas. E eu sempre falei o seguinte, olha, você não vai pagar a previdência porque o BE nada mais é do que a devolução de contribuição previdenciária. É um contrassenso eu cobrar contribuição previdenciária de uma parcela que é oriunda da devolução de contribuição previdenciária. Mas qual que era o grande problema legal? Lei 10.887. Ela que diz o que é que você cobra ou não cobra. E ela foi alterada por conta da 12.618, mas não se atentaram para a questão do BE. Então, ela não foi alterada em relação a isso. O que a gente dizia? Olha, a lógica é que não pague. Agora, vai ser necessário, se nada acontecer antes, se ninguém se manifestar, alguém de direito se manifestar antes, a gente vai ter, quando o primeiro se aposentar, ele vai judicializar a questão e, por óbvio, a gente entendia, tinha plena convicção de que o judiciário reconheceria que não caberia a previdência. Quanto ao imposto de renda, eu entendi o contrário. Exatamente por ela não ser indenizatória, como alguns defendiam, ela é remuneratória, e por ela representar uma devolução da contribuição previdenciária. Quem conhece um pouquinho de tributação, da tabela progressiva do imposto de renda, sabe que eu calculo o imposto de renda como? É a minha remuneração bruta menos a contribuição para a Previdência, e menos os dependentes, aquelas deduções legais que eu tenho, e aí calculo o imposto. Ora, se esse dinheiro que foi isentado lá na origem, se ele agora volta para mim, é natural que ele cobre. Isso é meu salário. O que é BE?
ele é fruto daquele valor que é atualizado por aquela fórmula que é dada pelo artigo 3º da 12.618 e que é fruto das minhas contribuições previdenciárias. Então, se na origem não pagou, na volta ia pagar. Era isso que eu sempre defendi. Para nossa alegria, saiu agora recentemente, o presidente da República acatou, e aí, com efeito vinculante para toda a administração pública, aquele parecer da AGU que fala exatamente sobre isso. Ele diz que ele é compensatório, então já tirou esse caráter indenizatório, não é, e também já deu muita segurança em relação a ele. Tinha uma dúvida dizendo o seguinte, o governo pode mexer com esse BR, reduzir valor? Também está claro no parecer, isso Edmilson pode aprofundar mais essa questão, tem várias questões que foram tratadas ali, mas eu acho que deu uma segurança para todo mundo no sentido de que aquilo ali não vai ser mexido. E a gente diz o seguinte, gente, alguém de vocês colocou, eu não sei se foi o Marcos ou foi a Sheila, colocou que a gente tem passado, eu acho que foi Sheila, a gente tem passado por sucessivas reformas, com exceção da emenda 47, que veio suavizar um pouquinho as regras da emenda 41 de 2003, todas as reformas pelas quais a gente passou foram no sentido de retirar direito. Então, assim, no regime próprio, a gente está perdendo direito. Na Previdência Complementar, desde quando ela foi instituída para nós, servidores públicos, nenhuma legislação veio no sentido de prejudicar. A gente tem buscado junto ao governo, o sistema tem trabalhado no sentido de até melhorar aquela regra do regime de tributação, aquela tabela regressiva, tem um pleito do sistema de, inclusive, aumentar aquela carência, mas zerar aquele tributo, que seria uma grande vantagem para todos nós. A gente está trabalhando para que a adesão automática, que deu um grande fomento para nós aqui, que isso se espraie para todo o sistema, que o governo faça isso para todo mundo, que foi benéfico para as duas FUNPRESPs e para todas essas entidades que estão sendo criadas, seria maravilhoso se você pudesse ter adesão automática, porque a gente entende, ela não fere aquele princípio da facultatividade, porque ele possibilita que você, dentro de 90 dias, opte por não participar, o dinheiro é devolvido para você, é devolvido para o tribunal de onde você vem, ou para o Ministério Público, e tudo volta a ser como antes, se a pessoa não quiser. E aí a gente fala o seguinte, a gente está usando a inércia a nosso favor, porque antes, quando não tinha adesão automática, você falava, a pessoa, eu vou pensar nisso, depois eu vejo. O depois eu vejo, depois que você recebe o primeiro contra-cheque e dá destinação para tudo que você ganha, você não vai querer perder uma parte desse recurso para poder fazer poupança previdenciária. Por outro lado, quando você entra aqui também, aí a pessoa às vezes pode até não querer. Ela fala o seguinte, eu não quero isso não, depois eu vou lá para poder cancelar esse negócio. Mas também não vem. Então, assim, e ao não vir, o que acontece? Esse dinheiro vai acumulando aqui na fundação, quando ele vê o resultado disso, ele não sai. Tanto é que a gente tinha aqui um percentual de adesão na faixa entre 50% e 60%, nós passamos para mais de 90%, isso possibilitou que a fundação crescesse bastante e a gente está protegendo esse servidor no final, porque se ele sai sem ter proteção de nenhum regime anterior, ele vai ficar limitado ao teto do INSS. Hoje, como todas as nossas carreiras, técnico, analista, membros, todos ganhamos acima do teto, você abdicar dessa faculdade de participar do plano na condição de patrocinado, receber a contribuição patronal, você está jogando fora dinheiro público que viria para a sua conta. Está deixando de fazer poupança previdenciária e lá na frente você vai sentir os efeitos disso. Talvez Edmilson pode talvez explorar um pouquinho mais essa questão aí de IR e PSS. A redução do benchmark, isso aqui tem muito a ver até com uma pergunta do Marcos também. Óbvio, a nossa fundação, quando ela foi criada com uma orientação do Conselho Deliberativo da gente evitar ao máximo investimento muito arriscado, porque nosso público ainda era muito arisco com isso, ninguém conhecia, né? A gente tinha esse trauma da mudança da reforma da Previdência, muita gente criticava, nós aqui sofremos menos, mas lá no Executivo, várias carreiras organizadas lá estavam assim com atuação bastante xiita no sentido de defender, inclusive, que as pessoas não aderissem ao FUNPRESP, que essa reforma ia cair, que ia voltar tudo como era antes. Tinha umas posições muito radicais. Nós não enfrentamos isso aqui, mas tinha uma orientação do Conselho da gente evitar, nesse início, enquanto a gente não tivesse feito campanhas que pudessem conscientizar o nosso público de como funciona, qual é a dinâmica da Previdência Complementar, a gente não queria ter prejuízo, a gente queria ter rentabilidades bastante positivas. Então, a gente trabalhou muito no conservadorismo aí no começo. E aí, já adentrando para as perguntas do Marcos, falando um pouquinho disso aqui, por conta dessa redução do benchmark que a gente teve agora, por quê? Claro, a gente tinha forte investimento em títulos públicos, eles passaram a render cada vez menos. Óbvio que é tudo aquilo que a gente tem na carteira, se eu carregar ele até o vencimento,
eu vou ter aquela rentabilidade pactuada quando eu adquirir o título. É óbvio que essa oscilação de mercado reflete na nossa rentabilidade, mas lá no final, se eu comprei um título a 5, 6, 7%, se eu levar ele até o final, eu vou receber os 7%. Isso está garantido. Agora, é óbvio que a gente tem uma dificuldade nesse cenário de economia estagnada e de inflação represada, tem mesmo essa pressão para o título público reduzir. Ele está em 2,25 e deve reduzir mais ainda. Então, assim, a gente teve que buscar diversificar um pouco mais a nossa carteira. A gente já estava um pouco nesse processo, porque quando a carteira começou a crescer, já passou a ser interessante a gente diversificar. A gente já investe hoje no exterior, a gente investe em bolsa, a gente investe em título privado. Agora, é claro que como a gente começou nascendo nessa situação de muito conservadorismo, é óbvio que a carteira ainda é muito carregada de título público. Isso não gera prejuízo para a gente, muito ao contrário. Agora, eu não posso hoje pegar o dinheiro que entra mensalmente das contribuições e comprar título público, porque isso não vai bater o nosso benchmark. Então, a gente ajustou o benchmark para uma realidade de mercado, né, para a gente ficar numa posição um pouco mais confortável, porque se eu mantenho o benchmark alto, o que eu teria que fazer? E é mais risco para poder bater essa meta. E a gente está caminhando para o risco, mas de uma maneira bem controlada. Por isso que a gente reduziu. Mas tanto é que a gente reduziu, mas isso é valor líquido, porque antes da gente reduzir, ele tinha por trás dele o seguinte, era o 4,5, mas era 4,5 bruto, porque quando você descontava os custos dos investimentos, já caía para uns 4,25. Então, na verdade, na prática, o que caiu mesmo foi uns 0,10%, porque desde quando ele era o 4,5, na prática não era 4,5%. Porque quando você descontava... Agora, o que a gente fez? Não, a gente explicitou. É 4,15, mas 4,15 é líquido. É tirando todo o custo dos nossos investimentos. E mais uma pergunta do Marcos aqui sobre a questão da governança. Para nós, Marcos, assim, a gente diz o seguinte, nós nascemos de uma forma diferente, já criou uma cultura muito forte aqui. Hoje é muito difícil você ter essa ingerência política. Do governo federal, não, porque quando a gente apartou, já foi nesse sentido. Porque se a gente fica lá dentro da FUNPRESP do Executivo, pelo nosso tamanho aqui, porque hoje o que é assim, mal comparando assim, para você ter ideia de ordem de grandeza, nós somos 10 vezes maiores do que o Poder Legislativo. E o Poder Executivo é 6 vezes maior do que a gente. Então, por óbvio, com 6 assentos no Conselho, o máximo que a gente ia conseguir, sendo poder, a gente ia conseguir um assento no Conselho Deliberativo entre 6. Quando muitos se tomassem decisão lá que contrariasse o nosso interesse, o que ia acontecer na votação lá? Ia ser um 5-1. Só a título de exemplo, vocês do Ministério Público, quando estava lá na ESE e o Edmilson era o representante indicado lá, vocês tinham uma suplência no Conselho Fiscal, ou seja, não apitava nada no destino, que é o Conselho Deliberativo, não tinha sequer uma titularidade, então estava com uma suplência no Conselho Fiscal. Vocês não tinham representatividade nenhuma. Então, assim, a gente, quando decidiu seccionar e ter a nossa fundação, foi exatamente para poder evitar ingerência política. E eu acho que a gente já está, assim, num estágio que eu posso dizer bem maduro para trabalhar essa questão, inclusive para levar o STF à mudança do nosso estatuto, para já deixar bem claro lá que os processos seletivos, que hoje está definido como atribuição específica do Conselho Deliberativo, como é assim na lei para qualquer ente, mas a gente sabe que aonde tem um patrocinador só, ele maneja para poder indicar diretor, para indicar conselheiro e faz o que bem quer dentro do fundo de pensão. O nosso aqui, ele nunca teve, eu posso dizer para você, asseverar isso, porque eu participei de todo esse processo, Edmilson também está aqui, nunca houve qualquer ingerência de nenhum patrocinador aqui dentro. Os conselheiros nossos atuam com total autonomia em relação àquilo que fazem aqui na Fundação. Até porque cada um deles responde no seu CPF. Então, hoje, o risco está muito grande, porque as regras para a governança dos fundos de pensão hoje já estão muito mais rígidas do que era há um certo tempo atrás. Hoje, todo mundo que participa da cadeia decisória responde por aquilo que faz. E a gente até brinca, Marcos, eu estava até falando isso na minha audiência lá com o ministro Toffoli, ele estava até brincando sobre isso, falando o seguinte, aqui as pessoas podem ficar tranquilas em relação ao nosso fundo, porque ninguém vai cometer nenhum tipo de irregularidade aqui. Porque imagina uma operação policial aqui dentro e levando alguém preso aqui. Ninguém vai conseguir um HC, porque você não vai ter um parecer favorável do Ministério Público e nenhum juiz vai te dar uma liberdade para você responder processo em liberdade. Então aqui, praticou qualquer irregularidade, vai para a cadeia e vai para o DC lá, porque a gente tem muitos membros hoje participando, aqui brincadeiras à parte, participando do nosso fundo. Mas assim, para nós isso é muito importante a gente ter essa participação, a gente até estimula para que eles participem também, que isso dá segurança também. A gente teve já juízes participando aqui, como eu falei, tivemos procuradores, promotores de justiça participando da nossa gestão, mas para finalizar, eu queria dizer que a gente está trabalhando por conta dessa maturidade que a gente alcançou, levar ao STF uma proposta de alteração do nosso estatuto
para dizer que todos os cargos serão providos por processo seletivo, deixar dentro do nosso estatuto, porque lá, embora seja o presidente que nomeia, toda a questão que envolve a fundação, que tem que passar pelo STF, que a lei assim diz, não passa pelo presidente, passa pelo colegiado, passa pelos 11. Então já tem uma dificuldade aí. E se a gente emplaca uma alteração do nosso estatuto para deixar isso claro lá dentro, se algum presidente da vez chegar lá e quiser mexer, primeiro, ele vai ter que levar para todos. Isso teria que passar lá para depois ir para a Previc. E você já está assentando uma cultura hoje da não intervenção, e foi exatamente isso que motivou a criação da nossa fundação. Eu acho que dificilmente alguém vai querer dar cara a tapa para poder se expor a esse ponto. Então, a gente acha que já está no momento da gente levar isso e pacificar. Tanto é que a gente estava discutindo isso e a FUNPRESP-PESE saiu na nossa frente e já mandou o projeto dizendo que vão fazer essa alteração também. Submeteu ao planejamento, não sei como é que está o estágio lá, mas fazendo a mesma coisa também. Estabelecendo que é processo seletivo para poder evitar qualquer ingerência política também na FUNPRESP-PESE. Né? Eu acho que respondi vocês aí mais ou menos. Acho que Edmilson quiser complementar, acho que tem muita coisa para falar aí, Edmilson. Eu vou ser bastante breve. Com relação ao imposto de renda e o PSS, além do despacho do presidente da República, também a Receita Federal soltou uma solução de consulta dizendo que o benefício especial ele não tem cobrança do PSS, mas ele está sujeito à cobrança do imposto de renda. Então, assim, juntando essa solução de consulta mais o despacho da presidência, a gente entende que esse assunto está resolvido. Com relação também ao que foi colocado sobre migrar, o que significa a migração, eu sempre digo que a migração não é o melhor nome, porque quando você toma a decisão de migrar, você simplesmente está deixando de fazer sua contribuição para o RPPS, que é da forma de hoje, que é com toda a sua remuneração sendo abatido o PSS, e você vai ter esse desconto limitado ao teto. Então, você continua no RPPS, mas limitado ao teto. Então, na realidade, você não está indo para lugar nenhum. Você fica no mesmo lugar, só que agora contribuindo menos. Isso que é você exercer a opção prevista na Constituição Federal. É pedir para sua área de gestão de pessoas, para a administração, que a partir de agora você quer contribuir limitado ao teto. E a partir dessa opção, você pode se inscrever na FUNPRESP-JUDE como participante patrocinado. Ou não. Você pode migrar e não aderir. Você pode migrar e aderir. Você pode migrar e daqui a 1, 2, 3, 4 meses aderir. Você pode migrar, aderir e depois você pode também cancelar o plano. Então, a previdência complementar ela é facultativa para entrar e também ela é facultativa para você permanecer. Então, ela é uma opção que você pode exercer futuramente. Também foi colocado o seguinte: hoje, qualquer membro, servidor do Ministério Público, pode aderir, e do Poder Judiciário, pode aderir à FUNPRESP-JUDE. Se ele estiver limitado ao teto, ele pode aderir como participante patrocinado, recebendo contribuição do patrocinador. Se ele não estiver, se ele estiver no regime anterior, ou seja, se ele contribui integralmente, ele pode se inscrever como participante vinculado, como se fosse uma previdência, um PGBL de um banco. Você tem só que essa previdência você está fazendo na FUNPRESP-JUDE com bem mais vantagens. Também uma questão bastante interessante que o Marcos colocou é que o RPPS, a reforma, ela não só afetou o benefício principal de aposentadoria. É muito importante, quem está pensando em migrar, também avaliar o benefício de pensão por morte e também o benefício de aposentadoria por invalidez. Porque, por exemplo, a pensão por morte, na regra anterior, a gente recebia, o beneficiário recebia 70% daquilo que ultrapassava o teto e 100% do teto. Então, vamos dizer que recebia em torno de 80%. Na regra atual, em muitos casos, vai dar 35% do valor que recebia. Às vezes vai dar 40% ou 45%. Então, é muito importante lembrar disso. Além do que, a pensão por morte agora não tem mais reversão de cota. Então, toda vez que se foi dividido por 2 pessoas, quando uma sair, a cota dessa pessoa vai junto com ela. Quem ficar vai receber vai receber um valor, não vai receber essa cota desse que saiu. Com relação também os investimentos da fundação,
questão de juros baixos, a gente também vai ter perfil de investimento. Então, aqueles que têm um perfil diferenciado, pode migrar para um perfil diferente e ter uma rentabilidade também diferenciada. A gente já está com previsão de colocar para funcionar também esse perfil de investimento. Eu acho que... tá, só uma informação rápida. Dos 20.117 participantes que nós temos hoje, 4.155 são do Ministério Público, Escola Superior, ou do Conselho Nacional do Ministério Público. E desse número, 2.064 são técnicos, que corresponde a 49%, 49,7%. 1.479 são analistas, que corresponde a 35,6%, e 612 são membros, que corresponde a 14,7%. Ou seja, que era uma dúvida constante. Muita gente pensava assim, poxa, eu vou entrar numa fundação, e lá no início nós começamos com poucos, mas hoje nós temos essa quantidade enorme de colegas que já fazem parte da fundação, já têm seus investimentos sendo realizados aqui. E uma coisa bem importante, são contas individualizadas. Então, eu sou participante da FUNPRESP Jude, eu tenho uma conta no meu nome, eu tenho um extrato com todas as minhas contribuições, e eu sei exatamente o valor que eu tenho hoje, e tenho projeção dos valores futuros, e também tenho uma projeção do benefício que eu vou ter no futuro. Inclusive, acabamos de lançar um simulador de benefício. Então, quem está na FUNPRESP tem o valor acumulado, tem a possibilidade de contribuição e pode simular, inclusive hoje, quanto vai receber de benefício futuro, considerando o saldo que já tem na Previdência. Então, eu acho que essas são as nossas respostas iniciais, tá bom? Continuamos à disposição. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Amarildo, pelos esclarecimentos. Edmilson, só desliga teu microfone aí. Obrigado. Pessoal, Antônio, que é nosso diretor jurídico do SINDI-MPU, e depois o colega Bruno aí, que é o nosso do nosso escritório, que presta assessoria jurídica para o SINDI-MPU, né, que depois a gente já vai entrar um pouquinho mais aí naquela questão da nossa ação, para vocês falarem um pouco como que está sendo a recepção desses colegas novos que estão chegando. A gente já tem ciência de que alguns colegas novos já estão mandando as suas fichas de aderência ao FUNPRESP, e como tem sido a recepção disso lá no FUNPRESP. Cantoni, você dá uma palavrinha para a gente, por favor? Boa noite a todos aí, boa noite, Amarildo, boa noite, Edmilson. Obrigado pela colaboração de vocês, a colega Sheila, ao Marcos Danilo, ao Bruno, né? Como eu falei lá no começo, eu não migrei e uma coisa já aprendi, tenho que estudar bem meu caso para ver se vale a pena ou não. O Marcos Danilo, na época que migrou, já me falava muito isso, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que fazer conta, faça as contas. E com certeza vamos fazer as contas. Nós vamos falar um pouquinho aqui nossa parte com o Bruno, da ação que nós temos, né? Nós temos uma liminar que permite ainda a migração, como a Amarildo falou, é uma grande janela que temos aí, importante, que pode vir a ser consolidada por alguma mudança na lei. A gente já sabe que o PGR também faz esse trabalho para tentar conseguir reabrir a porta da imigração. Então, queremos deixar todos os colegas claro, o Bruno vai explicar um pouquinho, né? A gente já tem até uma pergunta, o Bruno vai poder começar respondendo essa pergunta aqui para a colega, deixa eu só ver o nome da colega aqui, que fez a pergunta sobre a nossa ação de migração. Ela diz aqui, perguntando se os colegas que migrarem através da ação, né, Bruno, vão ter todos os direitos, os mesmos direitos de quem entrou antes, a proporcionalidade de 1 para 1 e todas as condições. Vou deixar para o Bruno falar aí, e depois outras perguntas a gente vai passando mais para frente. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Amarildo, Marcos Danilo, Edmilson, Sheila, Adriel, Renato. Queria agradecer desde já o convite. Para mim sempre é uma honra aqui estar com vocês, ainda mais hoje num debate desse aí, com pessoas que são extremamente capacitadas. O Amarildo já tive a oportunidade de conhecer quando ele era ainda do STF,
nós fizemos uma reunião, então conheço já da capacidade, então fico muito feliz de saber que hoje ele está no fundo. E para falar um pouquinho da liminar, eu vou tentar ser bem sucinto para não alongarmos muito aqui a nossa live. E quanto à liminar, atualmente estamos com a liminar vigente, ela suspendeu o fim do prazo ali no final de 2018 e desde então ela se mantém aberta, essa janela nunca foi fechada. É uma coisa que nós sempre reforçamos, a do Ministério Público não tem diferença de quem aderiu à época ou agora, porque o que aconteceu não foi encerrado o prazo para os servidores do Ministério Público da União migrarem. Isso foi o que aconteceu. Então, os direitos são os mesmos, as condições são as mesmas. Eu acredito que uma das maiores perguntas, o Amarildo e o Edmilson já responderam, que a possibilidade da pessoa, além de migrar, porque são duas questões distintas, né, que o pessoal tem que entender. Uma é a migração para o regime previdenciário, onde ele vai ter um teto diferente de contribuição, e a outra é a adesão ao FUNPRESP. A adesão ao FUNPRESP está aberta até para quem já migrou, quem tem oportunidade, ela está aberta, eles vão poder falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E para o Ministério Público, nós ainda temos a possibilidade de migração e, posteriormente, adesão ao FUNPRESP aí. E acredito que, como disse anteriormente, o Amarildo e o Edmilson são as pessoas certas para poder tratar um pouquinho mais sobre essa questão da adesão ao FUNPRESP. Mas, então, acho que o principal, Antônio, que todos têm que entender não existe uma diferença das pessoas que estavam no período de migração e as pessoas que vão fazer a migração agora, caso tenham interesse. Um dos problemas que nós tivemos, e isso levou a diversos peticionamentos nossos e a de conhecimento aí de todos que estão aqui presentes, inclusive o Marcos Danilo, recebeu diversas reclamações, o pessoal da Bahia e ainda está recebendo aí, que o Ministério Público não estava cumprindo a migração, não estava cumprindo a liminar. E nós reiteramos diversas vezes no processo, demonstramos o descumprimento da liminar, nós tivemos que demonstrar de maneira clara esse descumprimento, e a União alegou, e o descumprimento estava acontecendo, e aí eu quero já deixar bem transparente a todos, o descumprimento estava acontecendo porque a União alegou que não tinha sido intimada da decisão liminar de 2018 ali, sendo que ela já tinha embargado da decisão liminar, depois dos embargos ela apresentou agravo de instrumento, apresentou contestação, então ela fez todos os atos processuais decorrentes e alegou agora, em 2020, que ela não tinha sido intimada. Então, é algo que beira o ridículo a gente estar falando isso, mas foi o argumento utilizado de que não ocorreu a intimação e por isso que não estavam obedecendo. Inclusive, a administração ela não tinha ciência e é uma das coisas que nós vamos trazer, que a União recebeu a intimação e não informou o próprio Ministério Público. O Ministério Público não cumpriu porque ele não sabia da decisão liminar. Inclusive, o sindicato foi quem levou isso primeiro, depois nós colocamos o processo. Então, se resolver primeiro pela via administrativa, não conseguimos. E aí conseguimos o cumprimento no Ministério Público Federal, só que aí chegou umas informações, inclusive do pessoal da Bahia, que os demais ramos não estavam cumprindo. Aí, novamente, nós levamos ao processo informando que outros ramos não estavam cumprindo, apenas o Ministério Público Federal, e recentemente foi publicada em todos os grupos uma carta de cumprimento da decisão que o secretário-geral do Ministério Público, doutor Eitel, encaminhou a todos os ramos, falando que, atualmente, o prazo ainda está aberto de migração para os servidores do Ministério Público da União. Muitos questionou por que só o Ministério Público Federal foi intimado, e é importante nós ressaltarmos que o secretário-geral, ele é o secretário-geral do Ministério Público da União, dos servidores do Ministério Público da União. Ele representa, hoje, depois da delegação do Procurador-Geral da República, ele faz gerenciamento administrativo da categoria do Ministério Público da União. Tanto que a portaria ele que assina. O Edmilson, aí, como trabalhou com o Lauro um bom tempo, pode falar um pouquinho disso também. Então, o Eitel, ele recebeu, e aí o Procurador-Geral da República, depois ele levou o Eitel, ele recebeu enquanto representante do Ministério Público da União. Então, a partir dali, o cumprimento já deveria ter sido de todos os ramos. Mas aqui suprimos isso, resolvemos isso. Então, qualquer servidor que tenha interesse em migrar de qualquer dos ramos, migre. Só que é uma coisa que nós sempre alertamos. A liminar está vigente hoje, só que ela pode cair a qualquer momento. A partir do momento que cair, não tem como realizar a migração. Quem migrou já vai estar resguardado, mas a liminar está vigente hoje. Então, quem tem interesse, faça o estudo, utilize os mecanismos aí que o Edmilson já colocou, a Amarildo colocou, utilize os mecanismos, é caso a caso, não adianta, a gente sempre recebe ligação do escritório, não, mas eu gostaria de saber se para mim vale a pena. O valer a pena é uma questão muito pessoal, porque você entra no âmbito de diversas situações que, além da contribuição que você vai fazer para o empréstimo, se você vai aderir ou não vai, se você não for aderir, vai para um plano de previdência complementar, qual vai ser,
se você tem uma educação financeira, porque isso para mim é primordial para quem realiza a migração. Então, são coisas que não adianta terceirizar, e aí, que nem o Marcos Danilo falou, não, eu não queria fazer isso, mas queria que se desse um problema, depois ia colocar a culpa no governo. Isso é uma questão que realmente a pessoa tem que analisar pessoalmente, identificar se vale ou não vale a pena, tá? Não adianta, e aí, vou colocar isso aí que o Marcos Danilo falou, não adianta tentar terceirizar a responsabilidade, porque nós não podemos te falar se vale ou não. Vocês vão ter todos os mecanismos e a partir daí você verifica a viabilidade. O que eu digo sempre é, não percam tempo, caso queiram migrar, realizem a migração o quanto antes, porque a qualquer momento a liminar pode cair. É uma liminar, ela não é uma decisão do transjugado, não é uma sentença do transjugado ou um acordo. Então, ela é uma decisão que ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, reforço aí para todos que tiverem interesse, façam a migração o quanto antes, não aguardem, porque depois fica naquela, não, amanhã eu faço, aí vai cair liminar e aí depois vai responsabilizar a gente. É bem por aí, Bruno. Eu já vou passar aqui umas perguntas para o Amarildo e Edmilson, que eles já entram na sequência respondendo, mas é para alertar todos os servidores, os colegas, que é liminar, e liminar, como você falou nos dias de hoje, no nosso sistema judicial, ela está hoje, amanhã ela pode não estar. Aproveitem, né? E daí vou passar 3 perguntas que são relacionadas, Amarildo e Edmilson, vocês podem daí ver aí como respondem juntos, né? Fica mais fácil eu passar um bloco do que uma por uma. Tem o colega Luiz Bauer, que é do Rio Grande do Sul, também é um colega que é do sindicato, da seccional Rio Grande do Sul. Ele pergunta qual é a segurança do servidor quando ele aposentar. Eu imagino que ele está querendo dizer se tem a segurança do recebimento dos fundos, né? Porque nós passamos, quem é mais antigo como a gente, passou por muitas planos, governos, muitas quebras de banco e recentemente também, né? Vimos fundações como serem afetadas, como os colegas do Banco do Brasil, os colegas do Correio, que hoje pagam complementar para poder recuperar os seus fundos. Então, acho que é essa a preocupação do colega Bauer. A servidora Rosemary, ela pergunta os direitos, outros direitos, licença tratamento de saúde, aposentadoria por invalidez, como está funcionando isso. E ela fez uma pergunta que o Bruno falou ali, e é um pouquinho relacionado ao que a gente já tinha dito, que é quem tem 20 anos de casa, 30 anos de contribuição, qual que é o benefício da migração? Então, eu acho que a pergunta seria mais assim, vocês têm um canal onde a pessoa possa fazer uma simulação? Ela pergunta em seguida, tem algum simulador para a gente poder avaliar a adesão? Quem queira ter informação se vale a pena aderir ou não vale a pena aderir, como que ele faz essa avaliação, como que ele tem esses valores, se vocês têm algum canal, algum simulador para os servidores poderem fazer essa avaliação e aproveitar o mais rápido possível ainda a vigência dessa migração, né? Porque, claro, temos toda uma luta nossa também, e Procurador-Geral, provavelmente o ministro Toffoli, de tentar reabrir essa migração. E eu acho que, economicamente e politicamente, para o governo, isso é interessante. Mas pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a um ano, né? Então, para o pessoal aproveitar. Deixo para vocês aí a pergunta. Eu vou começar, Edmilson, eu vou deixar essas da Rosemary ali em diante, que é muito ali do plano, para você. Eu vou falar um pouquinho de uma coisa que Renato e Bruno colocaram aí, a respeito, primeiro, a questão de migração, diferente de adesão que Edmilson falou. Eu só queria falar uma coisa também sobre isso, porque assim, aí no Ministério Público pode ter situações que a gente já vivenciou aqui na Fundação, de muita gente que era interessante fazer a migração por conta do valor do BE. A gente teve muitos casos aqui em que o valor do benefício especial somado com o teto do INSS já estava maior do que aquele benefício que a pessoa ganharia no regime próprio. Então, assim, o que aconteceu? Muita gente migrou, até porque, gente, é bom lembrar o seguinte, aquele colega que pode estar muito perto de aposentar, fala, para mim pode não ser interessante. Às vezes pode não ser interessante aderir ao FUNPRESP. Por quê? Ele teria que esperar, porque aqui para ter o benefício, você tem que ter 60 contribuições, ou seja, 5 anos de filiação ao plano. Então, se você está menos do que isso de se aposentar, não está seguro no regime anterior e quer fazer a migração, porque o benefício especial deu alto, então você tem essa possibilidade também. Migra, não adere aqui, mas faz a migração para garantir um BE maior. Isso a gente teve várias situações que a gente verificou aqui e alguns colegas de fato fizeram isso. Então, eu acho bastante interessante. Uma outra questão também que eu acho que o Bruno colocou, e eu vou reforçar assim, é um desdobramento disso. Não só a janela para você está aberta, mas ela está aberta na regra atual. Porque tem uma situação aí, gente, que assim,
não é fazer um terror com isso e nem querendo estimular, mas é botar as pessoas para pensar. Como é que foi concebida a regra do cálculo do BE? Ela tem um fator divisor lá que leva em consideração o tempo necessário para se aposentar, na regra anterior, que para a mulher eram 30 anos, para o homem 35. E isso era calculado na base de 13 contribuições anuais, os 12 meses mais o 13º. Então, 30 anos vezes 13, 390. 35 anos vezes 13, 455. Então, na hora que eu calculava lá, que eu chegava no montante que eu ia dividir para chegar no meu valor mensal do BE, eu dividia pelo tempo necessário para poder me aposentar, aquele tempo que eu já tinha cumprido. Então, ele me dava um fator que eu multiplicava pelo valor. O que acontece? Com a reforma da Previdência, isso caminhou para igualar os gêneros. Então, assim, a gente está falando hoje, não sei se vai ser essa a regra que vai perdurar. É uma possibilidade, mas as pessoas têm que pensar nisso. É possível, de repente, que o governo queira unificar. Ora, a regra nova já não trouxe dizendo que é 40 anos para poder aposentar, ele pode pegar agora 40 vezes 13, 520, e botar o fator divisor 520 para ambos os sexos. Isso vai... Qual é a repercussão disso? Meu BE diminui. Porque eu vou ter... Porque como é que eu chego no valor do BE? Eu apuro lá aquele valor que eu tenho, chego no valor mensal atualizado e multiplico pelo tempo que eu já tenho cumprido no regime próprio, dividido pelo tempo necessário para aposentar. Então, se esse tempo necessário para aposentar aumenta, o fator meu ele vai diminuir. E no que ele diminui, quando eu multiplicar pelo valor que eu encontrei, eu chego num valor menor. Então, assim, essa é uma preocupação que as pessoas têm que estar também assente. A pergunta do Luiz Bauer, assim, é uma resposta direta que não vai ajudar muito, mas eu vou dizer para você, a segurança que você tem aqui, nenhuma. E nenhuma, e eu posso dizer o seguinte, é nenhuma igual que você não tem lá também no regime próprio. Porque, assim, a gente tem, gente, uma falsa sensação de segurança. Porque eu falo isso assim, quando a gente compara, porque as pessoas falam muito isso, que segurança que eu vou ter indo para o FUNPRESP, sendo que isso é regulado por uma lei ordinária, Lei 12.618. Eu digo assim, você, em tese, pela hierarquia das leis, você teria menos segurança do que ficando lá, porque o regime próprio é regulado todo pela Constituição. Mas aí eu volto, assim, desde quando a gente tem a Constituição de 88, a gente teve a emenda 3 de 93, que trouxe a responsabilidade do servidor pela sua aposentadoria, que era dada pelo Estado. A gente pagava 6% para custear a pensão e outros benefícios previdenciários, mas a aposentadoria era graciosa. Então, era dada pelo Estado, você não contribuía para aquilo. Aí veio a emenda 3 dizendo o seguinte, o servidor também é corresponsável por isso. O que aconteceu? A nossa contribuição saiu de 6 para 11. Que a gente passou a custear a aposentadoria. Então, até aquele mito que as pessoas falam assim, quando vê a contribuição do inativo, as pessoas reclamando, né? Eu paguei a vida inteira para me aposentar, agora aposento e vou continuar pagando. Na verdade, muitos dos que faziam esse discurso não pagaram um tostão para aposentar. Porque se ele aposentou antes de 93, ele sequer pagou pela aposentadoria, ela era gratuita. Então, assim, a gente já teve uma primeira mudança em 93, que foi a instituição da cobrança nossa. Depois tivemos em 98... A primeira reforma, a emenda 20 de 98, que ela trouxe o que no nosso regime? Passou o tempo de serviço para tempo de contribuição. Então, eu não podia contar tempo ficto mais. Né? Isso foi uma grande mudança. Parece uma coisa sutil, mas foi uma grande mudança. E passou a associar requisitos. Então, eu não podia mais aposentar só por idade ou só por tempo de contribuição. Eu tinha que ter todos os requisitos, tempo no cargo. Aí veio a emenda 41, ela acabou com a integralidade com paridade. Né? Veio a emenda 47, suavizou um pouquinho, mas depois veio a 103 agora, ela já elevou os requisitos. Edmilson resume bem isso, dizendo o seguinte, tudo que a gente está vendo de movimento no regime próprio visam 3 coisas, você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Na prática é isso que tem acontecido. Um regime que é todo constitucionalizado e ele tem sofrido mudanças sucessivas no sentido de sempre diminuir os nossos benefícios. Por outro lado, a gente tem a Previdência Complementar, que foi concebida como a solução para esse problema de déficit, e aí, gente, assim, não adianta a gente ir nesse discurso que a gente tem aqui, que assim, se mistura muito o regime geral com o regime próprio. O regime geral tem várias fontes de financiamento. É a contribuição patronal, é o COFINS, é concurso de loteria, tem um monte de coisa, um monte de recursos que vai para poder custear aquele sistema. E ele paga benefícios menores. O nosso paga benefícios maiores e ele só tem 2 fontes de financiamento. É a contribuição nossa, que é recente, assim, pode dizer recente, de 17 anos para cá, e a contribuição patronal. Ou seja, eu arrecado, assim, vamos supor que a gente tivesse todo mundo naquele mundo anterior. Eu pago 11%, o governo entra com 22%, 33%. Então, supondo que todo mundo ganhasse igual, para eu manter um aposentado, eu precisava ter 3 ativos. Isso considerando que todo mundo ganha igual. O aposentado, o inativo, o pensionista, todo mundo ganha igual. Então, 3 ativos pagam o inativo, porque
São 3 contribuições de 11, dá 33. 3 contribuição de 22 dá 66. 66 com 33 dá o 100%, arredondando 100%. Então, 3 para 1. Qual é a realidade hoje do serviço público? Salvo engano, está entre 1,2 e 1,1 para 1. Então, já não fecha a conta. E tem um outro detalhe. Quem acompanha, o governo publica anualmente as contas do regime próprio, ele faz uma avaliação atuarial do regime próprio. E ele solta a média do servidor ativo, a média remuneratória do servidor ativo, do inativo e do pensionista. Então, essa realidade do 1 para 1, ela também não cola, porque se você for olhar, o aposentado ganha mais do que o ativo, por quê? O aposentado, ele tem benefícios que hoje não tem mais. É a incorporação de quintos, de função, de anuênio, que a gente não tem mais hoje, de levar função na aposentadoria, nada disso pode mais hoje. Mas quem aposentou, é direito adquirido, eles ganham mais. E os pensionistas ainda ganham mais do que os aposentados, que geralmente são mais antigos, tem outros direitos de outros regimes anteriores, que tinha aquela promoção dos 20%, que você ganhava mais. Então, tinham várias coisas, acumulação de benefícios, tinha várias coisas que se podia fazer que hoje não pode. Então, assim, na prática, hoje, para equilibrar o nosso sistema, o 3 para 1 não funciona, tinha que ser no mínimo um 4 para 1 por conta dessa massa de aposentados que a gente tem. Então, o nosso regime já é altamente deficitário. Então, por conta disso, o governo modelou o sistema da Previdência Complementar e ela veio como uma solução. Eu acho hoje, assim, honestamente falando, que, embora seja regulado por uma lei ordinária, a gente está mais protegido do que quem está hoje regulado, protegido pela Constituição, porque ela tem sido mudada sucessivamente e sempre no sentido de piora, sempre no sentido de piora. E o nosso sistema, não, ele tem sido fomentado, o governo tem, assim, não fez nada para piorar, fez a lei, que eu achei boa, avaliei que era boa e migrei, e a gente tem visto o quê? E batalhado aquilo que eu já falei no começo, a gente tem brigado para que faça leis para poder estimular a adesão automática, que faça a redução da tributação, a gente está brigando por várias coisas aí, tem uma lei, a Abrap está brigando para criar a lei de proteção do poupador previdenciário, então vai virar mais alguma proteção para a gente aí também. Então eu digo assim, Luiz Bauer, que a nossa segurança, embora hoje eu disse assim no começo da minha fala que era nenhuma, comparando com outros, assim, porque aqui no Brasil, gente, tudo pode mudar. Eu gosto muito de brincar com uma coisa, tinha um antigo ministro aí do governo FHC que ele falava uma coisa no Brasil, que no Brasil nem o passado é seguro, porque o passado aqui geralmente tem lá os esqueletos nos tribunais, depois de 20, 30 anos o tribunal decide, olha, não é nada daquilo. Então, assim, até aquilo que passou, eu não posso garantir que não vai mudar, porque às vezes muda. Então, como é que eu posso dizer que em relação ao futuro as coisas não vão mudar? A gente não tem como garantir isso. Agora, o cenário que se desenha, quando você avalia as coisas desapaixonadamente, é no sentido de que eu estou mais protegido aqui do que se eu não tivesse. Assim, quando eu migrei, uma das coisas que me motivaram a migrar foi ter um BE alto. Hoje em dia eu falo o seguinte, quando a soma do BE com o teto do INSS me garantiu 80% do que eu ganharia se eu tivesse ficado lá. Eu falei, bom, eu vou fazer 20% aqui, eu estou arriscando pouco. Honestamente, gente, eu falo hoje o seguinte, eu acho que eu não estou arriscando 20%, eu acho que eu estou arriscando os 80%. Porque do jeito que a coisa vai, daqui a pouco, quem está livre aqui de que lá na frente o governo não faça igual aconteceu na Grécia e em Portugal. Assim, o Estado vá à falência e simplesmente vem e diga o seguinte, eu não tenho condição de pagar, vou cortar 30% dos benefícios. E acabou, não tem direito adquirido que deu jeito numa situação fática dessa, de você não ter dinheiro para pagar. Então, assim, na verdade, eu até falo hoje assim, eu estaria muito mais tranquilo se eu estivesse no meio a meio. Então, hoje eu estou correndo mais risco, eu acho, na minha avaliação, estou correndo mais risco em relação aos meus 80% do que com os 20% que eu estou fazendo aqui. Que eu acho até que vai ser mais do que 20%, porque a gente está rentabilizando mais, eu acho que vai ser mais. Eu acho que eu vou ganhar mais, inclusive, no final, quando me aposentar, do que se eu tivesse ficado. Mas estou correndo risco, e muito risco, em cima dos 80% que eu deixei lá no regime próprio. Bom, eu vou passar para o Ednilson para poder responder as perguntas de Rosineri, que é mais da área dele. Ele vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre esses temas. Olha só, quando a gente trata da entidade de previdência complementar, a gente tem que lembrar que as entidades mais antigas têm mais de 100 anos pagando benefício. Muita gente acha que a previdência complementar no Brasil apareceu ontem. Isso não é verdade, ela já existe, inclusive quando você estuda a história da previdência complementar, tem instituições que são de 1800, que já pagavam benefícios ou auxílios que depois foram se transformando em benefício. Então, eu sou muito tranquilo com relação à previdência complementar, até porque eu tenho previdência complementar na Funpresp-Jude, eu tenho um irmão que é juiz que também migrou e está na previdência complementar da Funpresp-Jude. Então, assim, eu tenho
confiança irrestrita com relação à previdência complementar. Por óbvio que essa percepção minha também eu tento passar para as outras pessoas, mas você precisa estudar, conhecer como é que a previdência funciona. Agora, o Amarildo falou sobre essa questão da garantia do recebimento, que eu entendo que é bastante realista e provável. Provável não, porque muita gente fala assim, Wilson, vou migrar porque você está falando. Eu falei, gente, a garantia nem sou eu, nem o Amarildo, é a instituição que está por trás da Previdência Complementar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os nossos recursos que estão na Previdência. Lembrando que a entidade é uma entidade privada, é uma entidade que tem recursos privados. Então, a chance do governo mexer nisso, para mim, é praticamente zero. E também a chance de esse recurso não estar lá no momento da nossa aposentadoria, para mim também é zero. A minha percepção com relação à previdência complementar. Com relação à pergunta da Rosemary, com relação a outros direitos, na FUNPRESP-JUDE, o nosso plano de benefícios, ele trata do direito ao benefício de aposentadoria, benefício de aposentadoria por invalidez, pensão por morte, benefício suplementar e também benefício de sobrevivência, ou seja, um benefício para você e para os seus dependentes. Não tem na Previdência, por exemplo, licença médica, porque esses benefícios eles são pagos enquanto o servidor está na ativa, e quem vai pagar isso é o regime próprio. E não tem, muita gente, uma pergunta que é recorrente, mas se eu migrar para a FUNPRESP-JUDE, quando eu for receber, se eu sair de licença médica, eu vou receber o valor limitado ao teto do INSS. Não tem nada a ver. É só lembrar que o servidor que tem função, ele não contribui sobre a função, mas quando ele sai de licença médica, ele recebe a função. Então, não é porque você está contribuindo que você não vai receber sua remuneração integral. Então, enquanto servidor, licença médica, licença gestante, qualquer uma das licenças, você vai receber integralmente. Com relação à previdência complementar, é realmente benefícios de aposentadoria, pensão por morte, e benefício de suplementar e também de sobrevivência. Com relação à migração, nós já fizemos nós temos vários vídeos no site da Fundação falando sobre migração, o que é migrar, os cuidados que você precisa ter para isso. Mas a gente está à disposição, se quiser que a gente faça algum vídeo, alguma explicação específica, mais específica sobre migração, fiquem à vontade, a gente pode fazer. Só que nós temos uma página no site da Fundação que tratava, nós estávamos com essa página na Fundação, tratava exatamente sobre migração, um banner específico, e foi retirado porque a migração tinha acabado. Mas, tendo em vista essa situação peculiar do Ministério Público da União, a gente vai retomar essa página com essa observação específica, né, que é para o Ministério Público da União, e lá tem todas as orientações com relação à migração e mais. Também tem, nessa página, indica que você pode entrar em contato conosco para poder auxiliar nessa tomada de decisão, para a gente eventualmente fazer alguma simulação. A gente disponibiliza um simulador para que você mesmo possa fazer, mas se você quiser auxílio também você pode encaminhar um e-mail para nós, que nós vamos atendê-los e mandar essa informação. A grande questão é prazo, porque tendo em vista que essa liminar ela pode cair a qualquer momento, é importante que você coloque isso como uma prioridade, tenha senso de urgência, porque é importante que você tenha essa informação qualificada de valor de benefício provável, projetado que você vai receber, para que você tome sua melhor decisão. E nós estamos à disposição. Então, eu estou falando com a nossa assessora de comunicação, ela vai passar para mim o que estava na página, eu vou dar uma olhada e a gente vai colocar de volta no ar com o simulador para auxiliar, mas aquele que precisar de ajuda pode mandar um e-mail para nós vamos ajudá-los à tomada de decisão. Mas o mais importante, como foi colocado muitas vezes, é que você tem que saber que é o seu caso, você precisa avaliar a sua situação, o que você quer, inclusive, do futuro. Se você é técnico, quer virar analista, se você é analista, quer virar magistrado ou membro do Ministério Público, o que você quer fazer da sua carreira.
tudo importa nesse momento. Se você é uma pessoa que entende de investimentos, se você não entende de investimentos, se você tem aversão a risco, se você não tem aversão a risco. Então, é importante que você tome conhecimento da sua situação pessoal para que, a partir dela, você tome essa sua decisão de migração com a maior, vamos dizer assim, com a maior tranquilidade possível. Que você tome essa decisão e vire a chave. Eu tomei a decisão porque entendi que ela era a melhor opção que eu tinha para a minha vida. Como o Marcos falou, né? É um momento de angústia que eu também passei, porque eu também tive que avaliar a minha situação. Inclusive, para vocês terem uma ideia como essa minha decisão foi complicada, eu pedi que o Amarildo me auxiliasse a tomar a decisão. Eu levei meu caso para ele, a gente olhou junto e realmente, no meu caso específico, tendo em vista o que eu tenho de projetos para o futuro, não era a melhor opção de migração. Então, você precisa ter as informações para tomar a sua decisão, e a gente vai colocar essa página no ar com a possibilidade de você fazer sua simulação. E mais, como no Ministério Público você já tem o benefício especial disponibilizado no Horus, fica muito mais fácil. O benefício especial mais o simulador, você vai ter um resultado no simulador que vai te auxiliar nisso, tá bom? Era isso, por enquanto. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Amarildo. Renato, Adriel, duas... Amarildo, eu queria só fazer uma complementação, porque o Edmilson falou uma questão importante que eu acho que pode ajudar as pessoas a tomarem uma decisão em relação à migração. Só para poder fazer aqui mais um apontamento, porque o Edmilson falou assim, o que você quer fazer da sua carreira no futuro? E eu me lembrei de uma situação, vou dar um depoimento aqui, de um colega que trabalhou muitos anos conosco lá no Supremo, e ele era da CGU, ele é da CGU. E ele estava naquela assim, se migrava, não migrava, o que ele fazia? Aí ele me ligou, falou assim, cara, eu não consigo falar com o pessoal lá da ES, não conheço ninguém, conheço você, me dá uma ideia aqui. Eu falei, o que tu quer fazer da sua carreira? Eu falei, rapaz, eu não estou nem pensando em ficar muito tempo no serviço público. Que ele fez um doutorado no exterior, na Europa, e ele queria voltar para lá, queria largar o serviço público. Eu falei, rapaz, a melhor coisa que você faz se você quer largar o serviço público, migra e adere. Por quê? O dinheiro que você coloca lá, se você fica lá na CGU e resolve daqui a 10 anos sair, você vai levar uma certidão de tempo de contribuição. E se você for para o exterior, essa certidão não vai servir praticamente para nada. Se você faz a migração e adere, se você resolve sair, você vai levar o dinheiro que você acumulou na fundação. Então, até isso também, para quem tem projetos de até sair do serviço público, eventualmente, a migração e a adesão é a melhor solução. Porque, além de você levar a sua certidão, que você pode averbar naqueles países que tem essa reciprocidade, que você pode aposentar lá, você vai levar dinheiro, você vai levar recurso. Que, ficando no regime próprio, se você está com essa intenção, porque não adianta, você vai continuar pagando mais de previdência e depois você vai sair e vai levar uma certidão. É muito melhor você levar dinheiro, então. Se a ideia é sair, fica, adere, paga o máximo que você puder, ali vai para a contribuição máxima para ter a máxima contrapartida federal, e no dia que você sair, você pega e leva esse recurso, que ele é seu. É só para fazer essa complementação que também tem isso também, né? Até que são várias situações, são várias nuances, e até numa situação dessa de quem está projetando sair do serviço público, e isso não é uma coisa incomum. Lá no Supremo eu tenho colegas lá que ocupam cargos altos no tribunal e que têm projetos de, eventualmente, daqui a alguns anos, sair do serviço público. Então, assim, até para eles é muito interessante a adesão, a migração e a adesão. Era isso. Eu queria certeza, muito bem colocado, Amarildo. Adriel, tem duas últimas perguntas, que daí eu já vou transferir para você poder fechar. Uma da colega já foi respondida aqui, só vou reforçar, a Ruth Puliana, perguntava se ainda era possível fazer a migração. Sim, a liminar está vigente, é possível fazer a migração. Entra no MPF, você entra no Único, faz a tua requisição, faz o teu pedido, e no MPT você usa o sistema do MPT em cada um dos órgãos. Já tem uma determinação do secretário-geral pedindo para cumprir. Caso, mesmo assim, tenha alguma dificuldade depois do pedido com a secretaria, com o RH do seu ramo, entre em contato com o sindicato, abra seu protocolo, porque o escritório jurídico vai entrar em ação. E temos a última pergunta da colega Sheila, que estava ali no chat, que ela estava perguntando, ela podia fazer a pergunta direto aí, mas eu vou repassar já para ficar mais rápido, que quem migrou pelo meio da liminar, caso caia a liminar, ela vai permanecer no regime que ela migrou, ela volta para o regime anterior, como é que funciona isso, Bruno? E daí, daí o Adriel já entra para a gente poder finalizar. Tá.
Quem migrar agora, que nem eu disse, no período que tiver vigente a liminar, não tem nenhum problema. Quem migrar permanece no regime que for feita a migração. A migração, é importante dizer que ela é irrevogável e retratável, então a partir do momento que é feito, não cabe. Então, uma das coisas que sempre perguntam, mas se o prazo está aberto, eu posso retornar? Não, ele é revogável e retratável. Realizou, não tem a viabilidade de retornar ao regime previdenciário anterior. Então, a migração ela é possível, se fizer, não consegue retornar e ainda existe a possibilidade. Primeiro, da migração, e segundo é a adesão ao FUNPRESP, que também permanece. Tem que deixar bem claro isso para todos. Então, se cair a liminar, não gera nenhum problema, fez a migração, permanece no regime em que está naquele momento. A liminar, como eu disse, ela suspendeu a data de encerramento do prazo de migração. O que quer dizer? Que nós estamos com o prazo de migração em aberto. Quando ela cair, encerra-se o prazo de migração. É só isso que aconteceu. Ela não está dando direitos a nada. Ela simplesmente tirou o prazo final e vai estabelecer um novo termo final quando ela cair. Então, diante disso, não vai ter nenhum prejuízo. Quem quiser aderir vão ser nas mesmas condições das pessoas anteriores e se ela cair, a única coisa é não teremos novas migrações, salvo se acontecer, como o Marildo falou, e nós já temos ciência secretário-geral, caso eles queiram reabrir um novo prazo, mas aí através do Legislativo, lei, e aí vai seguir no caminho correto. Mas, dentro da nossa realidade, o Ministério Público ainda existe, e é importantíssimo as informações aí de que existem mecanismos para a pessoa fazer o cálculo e quem tiver interesse, faça o quanto antes, porque é liminar, temerário, pode cair a qualquer momento. Tá? Sucinto e rápido, do jeito que você pediu. Pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que a gente passa para as considerações finais. Eu vou abrir aqui a fala para todo mundo de novo para fazer as considerações finais. Já quero deixar, em nome de toda a diretoria colegiada do SINDI-MPU, em nome do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, em nome de todos os servidores do Ministério Público da União, a disponibilidade de cada um de vocês em vir aqui fazer essa live, tirar essas dúvidas, principalmente ao colega Edmilson e Neidino aí, o colega Amarildo Vieira, né, o colega Renato Catoni, o Marcos Danilo, a Sheila, Regina e ao Bruno, pela disponibilidade da gente estar aqui, tirar um pouquinho desse nosso tempo para fazer esse bate-papo aqui para os colegas. Vou passar aqui a palavra para as considerações finais, começando com o nosso colega, presidente aí da FUNPRESP Jude, Amarildo Vieira. Fique à vontade, Amarildo, para suas considerações finais. Bom, primeiro, novamente agradecer essa oportunidade da gente estar junto aqui. O assunto, embora árido, acho que a gente conseguiu tratar ele de uma maneira bastante leve e prazerosa para todo mundo. Acho que a gente conseguiu, talvez, levar uma mensagem aqui para esse colega que está ansioso ou que tá um pouco indeciso em que decisão tomar. E só reforçando, antes de fazer a minha despedida, é lembrar de uma coisa que o Bruno falou agora também, que é muito importante. A questão agora é a migração. A adesão, Edmilson já falou disso lá atrás. Tem muita gente que migrou, que agora é que tomou a decisão, que está aderindo. Nesse período, o que vai acontecer? Você vai só perder dinheiro, porque você não tem adesão retroativa. Mas você pode pensar melhor, porque se a dúvida está, não é o de migrar, mas é o de aderir, você faz a migração, adere depois, pensa com calma, resolve, faz conta, vê se é melhor mesmo ou não aderir. Esse é um ponto que eu acho que era bom também as pessoas terem essa consciência que as coisas são apartadas, elas não estão coladas. Né? Então, assim, eu posso migrar no momento, aderir no segundo momento. Bem, e por fim, eu acho que agradecer. Acho que a gente teve aqui um debate bastante qualificado, Bruno, Marcos, Renato, Sheila, meu colega Edmilson, e Adriel, queria agradecer aí a oportunidade, o convite, foi muito bom. A gente está à disposição aqui no FUNPRESP, a gente quer estar próximo dos nossos participantes, e como Edmilson colocou, vocês são aí um grupo importantíssimo aqui para nós, né? São 4.000 pessoas em 20.000. São 20% aqui, né, do nosso público, é um público importante. A gente quer estar sempre perto de vocês, a gente está sempre podendo levar, e eu acho que muito salutar essa medida que o sindicato fez. Né? Diferentemente do Poder Executivo, a gente tem conseguido manter uma relação muito amistosa com os sindicatos do Poder Judiciário, do Ministério Público. A direção anterior, a gente chegou a fazer também eventos, também conversou, a gente está sempre muito, muito próximo, e a gente volta a dizer, nós estamos aqui à disposição de vocês, porque vocês precisarem, nesse momento, ainda mais vocês que estão nessa situação aí de estar com o prazo aberto, contem conosco aqui para o que vocês precisarem nesse sentido. E a gente vai trabalhar junto aí no sentido de tentar reabrir esse prazo para que a gente possa aí fomentar ainda mais a previdência complementar do servidor. Muito obrigado aí pela oportunidade, boa noite a todos. Também queria, inicialmente, eu queria também agradecer, né,
por ter participado, mas também queria deixar uma mensagem que eu acho que é bastante importante, que é o seguinte: quando muita gente olha para a Previdência e fala assim, poxa, eu vou colocar meu recurso lá e se eu morrer? E se eu não tiver pensionista? A questão é que o seu recurso na Previdência Complementar é seu. Aquele valor que tem na sua conta é seu, ou do seu beneficiário ou do seu herdeiro. Isso é extremamente importante, porque não vai ficar para o governo, porque hoje, se eu falecer e não tiver beneficiários, acabou. Tudo que eu contribuí eu já tenho mais de 30 anos de contribuição, ficou para ninguém. Agora, na Previdência Complementar, não. O valor que ficou lá, se não tiver beneficiários, vai para os meus herdeiros, ou seja, é um patrimônio que eu estou construindo. Isso já faz uma grande diferença, porque é recurso nosso, recurso particular. Outra coisa importante, teve esse aumento de alíquota de contribuição, nós estamos pagando mais para receber menos. Isso é muito importante ser considerado. O governo atribui ao servidor, como é sabido, o problema da Previdência, sendo que o servidor ativo hoje é o que coloca o recurso lá. Então, nós somos o problema e a solução ao mesmo tempo. É um contrassenso em si. De toda forma, é importante olhar para a Previdência Complementar e lembrar também de mais um detalhezinho. Nós temos dentro do plano uma cobertura adicional de risco. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você migra agora, você vai falar, mas se eu migrar, eu vou ter na fundação um recurso muito baixo. Então, a minha família vai ficar desprotegida se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, meu benefício de aposentadoria por invalidez vai ser baixo. Não. Você pode contratar uma cobertura adicional de risco para essas duas situações, que é como se fosse um seguro, que é um valor super baixo, que vai fazer com que você tenha esse valor inteiro. Então, na hora de pensar em migração, você já pode estimular, inclusive, olhar para a cobertura adicional de risco para que você possa migrar com mais segurança. Quem migrou no passado não tinha essa cobertura e migraram. Hoje, você ainda tem mais vamos dizer assim, mais esse benefício para te auxiliar na tomada de decisão. E conte conosco, nós vamos reabilitar a página e vamos lá colocar os canais que você pode entrar em contato com a gente para poder ter uma simulação específica no seu caso concreto, para verificar se vale a pena migrar ou não, tá bom? A gente coloca no ar amanhã essa página, para que vocês possam ter mais segurança na tomada de decisão, tá bom? Agradeço a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Amarildo. Só passando aqui para o Marcos Danilo, que pediu a palavra. Marcos Danilo. Adriel, eu queria agradecer a iniciativa do SINDI-MPU em fazer essa troca de ideias, né? É muito importante. Agradecer a todos os participantes por terem abrilhantado e trazido mais conhecimentos e diretrizes para os colegas que nos assistem. Quisera eu, na época que tive que decidir, ter essas informações e essas diretrizes. E a mensagem que eu deixo para os colegas é que não se assustem, né? Essa angústia que se sente faz parte do processo, mas se vocês tiverem calma, tranquilidade e passarem a pesquisar, fazer cálculos, a trocar ideias com outros colegas que já tiveram essa experiência, vocês vão conseguir as informações necessárias para a tomada de decisão. E eu sempre gosto de falar e trazer exemplos práticos, né? Eu ouço muitos colegas, principalmente os mais antigos, que já estão próximos a se aposentar, dizer que não vale a pena migrar, porque já estariam próximos da aposentadoria. Não é bem assim, né? E isso aconteceu na prática comigo. Eu chamei um colega e falei, vamos ver aqui. E ele, como estava muito próximo de se aposentar, teria um BR alto, né? E o que é que acontece? Não incide contribuição previdenciária sobre o BR, né? E sobre o teto, a parcela que fica lá do teto também não incide, porque o aposentado ele paga a contribuição previdenciária acima, no valor que excede o teto. Então, olha que interessante, aquele servidor que estava perto de se aposentar, se migrasse, não pagaria contribuição previdenciária.
Então, será que não valeria a pena para ele migrar, por exemplo, e não aderir ao FUNPRESP, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado, munido das informações, com atenção a várias nuances, as questões tributárias, né? As questões pessoais, como o Amarildo bem salientou. E eu queria deixar também a indicação de um livro que me ajudou muito, né, na época que eu tive que decidir, que é um livro de um procurador da República, o Rodrigo Tenório, que se chama Regime de Previdência, é Hora de Migrar. Esse livro ele tem uma linguagem muito simples, sem juridiquês, e traz a experiência desse procurador que migrou do regime, né? E ele traz ali uma série de considerações que você tem que fazer e estudar para saber se vale a pena ou não migrar. É isso, gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação e deixar aqui o muito obrigado. Sheila? Bom, gostaria de agradecer, né, o convite feito por Adriel, em nome da diretoria, agradecer a Marilde e Edmilson. Edmilson, felizmente, esteve aqui em Sergipe, na época que a gente estava encerrando o prazo, e ele fez uma palestra aqui para a gente. Doutor Bruno, também, pelos esclarecimentos, e a presença de Marcos Danilo. E o que eu gostaria de deixar para quem nos ouve é que não migrar também é uma decisão muito importante. Então, se migrar é importante, não migrar também é importante. Então, a gente não pode simplesmente não migrar porque não se informou. Então, a decisão de migrar ou não migrar requer um estudo e requer informação. Então, a minha dica é que vocês se debrucem sobre isso, né, aproveitando aí essa janela da liminar, estudem e decidam com consciência. Certeza, dificilmente a gente vai ter uma certeza absoluta se é melhor migrar ou não, mas a gente tem pelo menos um caminho com base nas informações, nas perspectivas que a gente tem do futuro e no conhecimento que a gente tem do passado também, né? Que a gente sabe que está perdendo cada vez mais direitos. Então, meu conselho é se informem e tomem uma decisão consciente, seja ela de migrar ou de não migrar. E queria desejar boa noite a todos e agradecer mais uma vez. Obrigado, Sheila. Cantone? Quero agradecer a todos também, principalmente o Edmilson e o Amarildo, para se dispor desse tempo aí e esclarecer os colegas servidores, o Marcos Danilo, a Sheila, por estarem aqui presentes, colegas que sempre estão ao nosso lado aí no sindicato, o Bruno, por estar com a gente. Eu quero deixar um recado, basicamente, para os colegas servidores da casa, do MPU. Aproveitem o momento, realmente estudem, corram atrás. O Edmilson vai publicar amanhã a página. O FUNPRESP está dando todo o suporte, o apoio para você poder tomar a melhor decisão, seja migrar ou não migrar, seja aderir agora ou não. Mas corra atrás, é uma grande vitória essa do SINDI-MPU. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas é uma vitória de tamanho muito gigante, até porque o marido falou, ainda está aberto o prazo nasquelas condições. Pode reabrir? Pode reabrir, mas pode ser outras condições, pela própria decisão do governo. Então, corra atrás, aproveite esse momento. Obrigado a todos. Pessoal, só passar a palavra aqui ao colega Edmilson Enedino, que pediu para falar mais uma coisinha aí. Edmilson. Bem rapidinho, só para dizer o seguinte, a nossa indicação é bastante simples. Se você migrou, é extremamente importante que você faça adesão para a Previdência Complementar. Por que é muito importante? Porque você vai ter uma segurança adicional àquilo que você manteve no regime próprio. Porque você vai ter o benefício especial, vai ter ainda o valor limitado ao teto. Mas essa diferença da Previdência Complementar, ela é fundamental. Outra coisa, você pode aderir e, por acaso, se por acaso você não gostar, você depois cancela. A questão é que, na hora em que você migra e não adere, você vai ter um recurso a mais da sua renda mensal. Então, normalmente, essa recurso a mais vai incorporar nas suas despesas e depois você não vai ter condições de aderir. A minha dica é, migrou, adere. Se não gostou, viu que não está rendendo, que não está funcionando, você sai, tá bom? Era só isso que eu queria
dizer, tá? Muito obrigado. Bruno. Queria agradecer, então, o convite novamente aí para fazer parte desse brilhante debate aqui. Queria agradecer a presença da Sheila, do Amarildo, Edmilson, Marcos Danilo, que se dispuseram aí, tiraram 2 horas aí para poder trazer aqui as informações desse debate que nós tivemos. Então, muito obrigado por terem comparecido. Novamente, se vocês aí, servidores do Ministério Público, tenham qualquer problema na migração, algo do tipo, nós estamos à disposição, jurídico, tem um sistema de protocolo do sindicato aí que veio para solucionar muita coisa, então acessa lá, faça por sistema de protocolo, nós responderemos e atuaremos para o quanto antes você conseguir ter certeza da sua decisão. E reforço, é uma decisão liminar, então quem tiver interesse, migre o quanto antes, mas quando fizer, faça com certeza, porque ela é irrevogável e retratável, você não pode depois retornar. É como disseram, tenha certeza se você quer ou não quer, e a partir daí adote sua medida e analise seu caso. É caso a caso, o Edmilson já colocou aí que vão disponibilizar de novo no site todas as informações necessárias. Então, aproveite e qualquer coisa estamos à disposição. Novamente, agradecer a todos aí e uma boa noite. Pessoal, eu só tenho a agradecer aos colegas servidores do Ministério Público da União que nos acompanharam até agora. Foram 2 horas de live. A gente vai ter um alcance muito maior dessa live. A título de exemplo, a live que a gente fez a semana passada está com 5.400 visualizações na nossa página no Facebook. Eu sempre reforço a importância das redes sociais para esse tipo de divulgação. Então, tem um alcance muito maior. Então, obrigado ao colega Edmilson, obrigado ao Amarildo Vieira, a colega Regina, Sheila Regina, o Marcos Danilo, Renato Cantoni, sempre pela força, e ao Bruno do Estilac Rocha. Obrigado a cada um de vocês. Espero muito em breve trazer aqui para os colegas servidores do Ministério Público da União outras lives com outros assuntos de interesse da categoria. E é o tom, né, que a gente tem dado na nossa diretoria, deixar o sindicato um pouco mais dinâmico, mais transparente nessa questão do uso das novas tecnologias, das redes sociais, que eu acho que o nosso futuro realmente é esse, não tem como fugir. Obrigado novamente a cada um de vocês, em nome de toda a diretoria executiva do SINDI-MPU. Quero registrar aqui, importantíssimo, a ausência do colega Rodolfo Vale, da ausência dele. Agradeço novamente em nome de toda a diretoria executiva do SINDI-MPU e em nome de todos os servidores do Ministério Público da União, e obrigado a cada um de vocês e boa noite. Adriel, cortou Oi. ali, eu acho que o momento que você estava falando do Rodolfo, do registro da ausência do Rodolfo, ficou como ele não tivesse... Pessoal, só para reforçar aqui, o Rodolfo ele estava no interior hoje, lá do Amapá, então estava com muito fraco sinal e ele não conseguiu sinal na hora para poder se conectar. Por isso houve a ausência do Rodolfo aí, ok? Não conseguiu se fazer presente, mas fica aqui a justificativa, tá? Obrigado a cada um de vocês novamente e boa noite. Boa noite.